Então, eu vou estar explicando aqui para vocês, né? Para e-commerce, galera, a gente não tem muita dificuldade. As campanhas principais são essas que eu vou pautar aqui. São as principais do Google em geral, para qualquer tipo de nicho. Mas para e-commerce, a gente tem uma campanha que eu vou estar pautando bastante ela aqui, que é a PMax, que é realmente a campanha que vai trazer vendas para a gente. As outras são campanhas complementares. Vou começar aqui falando um pouquinho sobre as campanhas. A gente tem essa campanha aqui no Google, que é a campanha de pesquisa. O que seria essa campanha de pesquisa? É quando alguém digita alguma coisa e aparece o nosso produto. Vou mostrar aqui para vocês. É copo, bola de futebol. Aqui, ó. A gente fez essa pesquisa aqui de bola de futebol. E aí, para o pessoal competir aqui, né? No Google Shopping, no Merchan, por exemplo. Que é o shopping, né? Mas aqui está conectado no Merchan. Mas, por exemplo, a pessoa conseguir ganhar os lances aqui, ela tem que estar rodando uma campanha de pesquisa. Então, essa campanha é o que faz a gente aparecer quando alguém pesquisa sobre a gente. Não necessariamente é essa parte do shopping, pode ser tanto essa parte que está aparecendo aqui da Nike, por exemplo, aqui também da Netshoes. Aqui, nesse caso, a Nike ganhou o lance, para ela estar aparecendo primeiro aqui na rede de pesquisa normal. Então, essa campanha de pesquisa nada mais é do que isso. A gente configurar ela para os termos de pesquisados aparecerem com as palavras-chave que a gente escolher. Por exemplo, eu tenho a palavra-chave ali de bola de futebol. Então, através dessa palavra-chave, tem diversos termos de pesquisa. O que seria o termo de pesquisa? A pesquisa ali que o cliente, que a pessoa está pesquisando. Pode ser comprar bola de futebol, pode ser bola de futebol azul, bola de futebol vermelho. Então, isso são os termos de pesquisa. Eu vou estar ensinando aqui para vocês também como que a gente vai fazer um regramento disso, ou seja, a gente só aparecer para quem realmente procura pelo nosso produto e quem tem intenção de compra, que no final é o que importa, a gente não gastar nosso orçamento ganhando lance desnecessário. Eu vou estar mostrando isso para vocês, né, um pouquinho para frente. Então, o que seria isso? Seria essa rede de pesquisa. Dentro dela, a gente tem um índice de qualidade, na verdade, dentro do Google inteiro. O que seria esse índice de qualidade? Ele impacta diretamente em quanto a gente vai ganhar no leilão. Então, quanto maior o nosso índice de qualidade, ou seja, quanto maior o Google reconhecer que o nosso anúncio está bom, que a nossa página de vendas está bom, a gente vai ganhar mais os leilões com as pessoas que estão com o mesmo orçamento. E o nosso concorrente está usando um orçamento maior, é normal de que ele ganhe diversos leilões, se ele estiver fazendo ali uma configuração certa ali de campanha, de estrutura. Então, é normal aqui também a gente ter perdido, né, essas impressões, no caso, esses leilões aí, pelo orçamento, que nem eu coloquei aqui. Então, se a gente está perdendo por impressão, ou seja, a gente não está aparecendo, porque a gente dá, por exemplo, 4 horas da tarde acabou o orçamento, então a partir das 4 a gente não aparece mais na rede de pesquisa, a gente não tem mais orçamento para competir ali nos lances. Então, uma alternativa para que a gente consiga continuar aparecendo é aumentar o orçamento ou regrar ali na questão de horário, que eu posso estar ensinando aqui para vocês também. Então, tem a perca, né, de impressão por qualificado. O que seria isso? Seria realmente o índice de qualidade. Então, o que interfere nessa perca aí de qualidade no Google? É a relevância do nosso anúncio. Nosso anúncio tem que estar com uma qualidade excelente, dando questão de que na rede de pesquisa, a gente usar o planejador de palavras-chave para poder colocar as palavras-chave corretas. Então, é bastante importante. Dentro do Google eles têm essa opção. Vou estar abrindo aqui daqui a pouco para vocês para explicar sobre essa rede de pesquisa e já ensinar como que a gente vai fazer essa otimização dela rapidinho. E a gente tem que nem eu falei, a gente tem que estar utilizando a palavra-chave que o usuário está pesquisando, né? Que é o que o usuário pesquisar, a gente deve estar utilizando ali no anúncio, tanto nos títulos quanto na descrição. Estou mostrando para vocês também que isso aqui interfere diretamente no nosso índice de qualidade. E o Google ele funciona da seguinte forma: o que impacta também diretamente no leilão da gente estar aparecendo é, é uma metrificação que o Google faz antes mesmo de você veicular. Ou seja, eu subi ali uma campanha para bolas de futebol, usando de exemplo, e eu coloquei ali 5 descrições, 5 títulos, na verdade, 2 descrições, não coloquei foto direito, não coloquei logotipo da marca, ou seja, eu só subi um anúncio todo, entre aspas, desconfigurado. A gente vai ter uma taxa de clique esperada muito baixa. Não é um anúncio atrativo, não tem uma oferta atrativa, não é um bom anúncio em si. Então, o Google ele vai identificar que não é um bom anúncio, ou seja, a gente vai perder leilões por causa disso, porque ele identificou que a gente não tem uma taxa de clique esperada ali, de acordo com as métricas dele. Então, é sempre bom a gente estar criando um anúncio ali muito bem estruturado para que a gente consiga ganhar ali no índice de qualidade. E o que eu recomendo também é que na maioria dos títulos principais de descrições a gente tem uma CTA, pelo menos ali nos títulos principais. E aí tem também na experiência da página de destino. O que seria isso? Na nossa página de destino, a gente está abordando diretamente o que a gente colocou
ali na configuração dessa campanha de pesquisa. Então, a gente ter os termos de pesquisa ali dentro da palavra, dentro da página de destino, a gente ter as palavras-chave dentro da página de destino. Então, é muito bom a gente ter isso interligado, tanto ali dentro da campanha do Google Ads, tanto ali dentro da nossa URL final, que é o que a gente chama, né? Eu vou estar explicando um pouquinho aqui, a grosso modo, o que seria PMax, depois eu vou dar uma aprofundada bem grande nela, porque para e-commerce é a campanha que realmente vai trazer vendas. E eu vou dar um dado interessante também de um case que eu tive, que eu achei muito massa, que eu acho super interessante a gente passar, até de como funciona o Meta juntamente com o Google. Então a gente tem a PMax. O que é a PMax? A PMax é uma campanha totalmente automatizada, ou seja, a gente não consegue fazer direcionamento especificado para ela. A gente consegue dar indicações para essa campanha, como se fosse uma advantage ali no Meta Ads, mas a gente não consegue ter o controle total sobre essa campanha. Então, como eu pautei aqui, é a principal campanha do Google Ads para e-commerce e uma campanha 100% focada em conversão. E essa campanha, eu não coloquei aqui, mas ela abrange todos os canais ali do Google, tanto rede de pesquisa, tanto YouTube, tanto em feed, ou seja, Demand Gen, Discovery. Então a gente acaba aparecendo em todos os lugares com essa PMax e a gente aparece onde o Google identifica que a gente vai ter ali a maior taxa de conversão. A gente tem aqui a campanha de geração de demanda. O que é essa geração de demanda, né? A Demand Gen. É a evolução da Discovery. Na verdade, a Discovery ainda existe, mas é uma Discovery melhor, porque futuramente, acredito eu, que esse ano a Discovery vai parar de existir. Então, o que é isso? É o objetivo, né? De venda vai colocar ali como Demand Gen. O objetivo real dessa campanha é mostrar o nosso produto para o máximo de pessoas possíveis. Então, o que é isso? Seria como se fosse uma panfletagem dentro do Google Ads. Isso é interessante rodar isso para público frio? Não. Para público frio, isso que não serve. É, na maioria das vezes. Mas isso aqui para fazer um remarketing é uma máquina de vendas. A pessoa ali que já teve o primeiro contato com a marca, se a gente colocar um Demand Gen com uma oferta agressiva ali, pode ser o que vai destravar a sua operação, porque a gente tem que entender a jornada do cliente. Tem um estudo aí que fala que hoje aumentou um pouquinho, antes era 7, hoje em dia está de 8 a 10 pontos de contato para o cliente converter. Então, é esperado que essa jornada do cliente fique cada vez maior. E aí a gente tem a geração de demanda, né? Realmente, demand gen, geração de demanda, é a gente mostrar para muita gente e aí a gente gerar o desejo na pessoa. Esse gerar o desejo na pessoa não é função da campanha, é função do anunciante. A gente, dentro do nosso anúncio, está gerando desejo para a pessoa. Então, nos formatos que a gente tem é a Discovery, né? Que a gente consegue usar só imagem e texto, e a gente tem também a Demand Gen, que a gente consegue colocar imagens, carrosséis, vídeos, textos. Então, isso aqui, a Demand Gen, ela é a evolução desse Discovery. Entre usar a Discovery e usar a Demand Gen, 100% a Demand Gen, porque ela já engloba a Discovery e ainda tem mais recursos a mais. No público-alvo aqui da Discovery, né? A gente tem o público de demonstrativo, que é um público que muitas vezes a gente vai fazer de teste, aqui, mas é um público quente também. Então, a gente... Olha o Luizão mandando mensagem aí, já volto. Então a gente tem esse público demonstrativo, que é um público que às vezes a gente queira fazer um teste. Eu não recomendo na maioria das vezes, mas eu acho interessante pautar caso a gente queira testar. A gente consegue estar, através dessa campanha, né, no demonstrativo, a gente rodar para um certo público ali, público aberto, público frio, e através do GA4 a gente fazer uma análise, uma captação de realmente dados desse público e ver se compensa rodar uma PMax para esse público, de acordo ali com os demonstrativos que foram apresentados através da campanha. A gente tem o público semelhante, né, que seria uma lista de clientes, por exemplo, algo que já performou, e algo similar ao público quente, né, e a gente tem realmente público quente. A gente pode estar subindo ali uma lista de cliente, ou realmente atingir o pessoal que já teve o primeiro contato ali com a sua marca. Quando usamos, como eu falei, a gente vai usar para remarketing e para perseguir os usuários de diferentes formas. Aqui, por exemplo, a gente consegue aparecer em 4 formas, né, que eu coloquei aqui: imagens, carrosséis, vídeos e textos. Ou seja, a gente vai fazer uma panfletagem desses 4 formatos aqui para a pessoa. E no demonstrativo tá ligado a isso aqui, a gente consegue, talvez, adquirir, né, um público qualificado. A gente tem também a última campanha que é muito importante aí para e-commerce. Não recomendo rodar ela inicialmente, mas é importante quando a gente já chega em certo nível operacional, que é a campanha de YouTube. A gente usa também ela para fazer
remarketing, a gente tem que tomar cuidado porque esse remarketing aqui, pessoal, ele é muito é, diferente, depende muito do nicho da pessoa. Por exemplo, se é um e-commerce de panela ou um e-commerce de coisa para casa, a gente roda um YouTube. Por quê? Porque o pessoal costuma ver televisão. Só que se for um e-commerce, por exemplo, é, de eletrônico, acho que não entra muito bem ali para fazer remarketing dentro do YouTube. Acho que eu prefiro particularmente rodar um demand gen ali para poder estar pegando esse nicho diferente. Então a gente tem que analisar em qual nicho se adapta ali para rodar o YouTube. É interessante também porque através dele a gente consegue estar convertendo novos leads. E é muito bom também para fazer o reconhecimento de marca e brand, né? Às vezes a pessoa tá ali ou conhece a marca ou nunca teve contato com a marca, então a gente roda um videozinho ali institucional para aparecer realmente ali para a pessoa no infeed. E é isso, a gente roda ali rapidão para ter aquele primeiro contato e fortalecer o brand, na verdade. E para fazer consideração de produto, o que seria consideração de produto? A gente está rodando um produto só, um anúncio de um produto só, para a gente aumentar a consideração dele, panfletar ele um pouco mais. Então depende muito do objetivo. Eu curto usar YouTube somente para fazer remarketing. Eu acho que funciona muito forte para remarketing, aí, dependendo do nicho. A chave do YouTube é a gente testar diversos criativos. A análise do YouTube é uma análise muito rápida. Teve impressão, mas não teve clique, quer dizer que o nosso anúncio não está chamativo, a não ser que o objetivo dele seja de brand, ou seja, uma análise muito rápida ali de uma janela de 3 dias. Se a gente teve 1.000 impressões, não teve, vamos jogar aí, 50 cliques, provavelmente seu anúncio não está chamativo, não tem oferta, não tem um CTA muito bom, então a gente já corta e sobe outro. E também a gente consegue, peraí, que essa display aqui, acho que eu coloquei incorreta, peraí. Não é para estar aqui em cima, porque a campanha de display, ela vai acabar também, e ela vai acabar virando dentro da PMax. Isso que eu coloquei como curiosidade, mas acabou puxando aqui. Então a campanha de display vai ser descontinuada aí no Google Ads, ela vai migrar para dentro da PMax. A display seria praticamente ali a demand gen. A gente conseguir estar aparecendo ali dentro de sites parceiros do Google, dentro de aplicativos e tal. E que nem eu coloquei aqui, a display é bastante interessante para a gente fazer um remarketing 100% aqui agressivo. Eu vou estar mostrando um pouquinho ali dentro do Google Ads como que funciona aqui essa campanha de rede de pesquisa, que eu creio que é a mais importante para vocês que estão iniciando agora, que falaram aí que precisa entender um pouquinho mais de Google. E depois eu vou abordar um pouco mais sobre PMax e mostrar a estrutura de como funciona para rodar o Google aí, dependendo do orçamento de vocês. Tá abrindo aqui direto o Google Ads. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre alguma coisa? Pode perguntar. Pô, acho que já passou legal, principalmente das principais assim, campanhas do Google, que o pessoal fica muito inspirado. Se for pegar para estudar a fundo cada campanha, aí você tem N formas. Bom, Espera aí Consegui que deu entender. uma travadinha. Então, beleza. Para e-commerce inicial, vocês vão ver que eu até pautei ali, a gente só vai usar a rede de pesquisa e a PMax. Por quê? Porque a PMax também ela é interessante, porque a PMax serve para fazer remarketing. Então, é interessante que a gente, dentro da PMax, a gente consiga selecionar ali anúncios tanto para público frio, tanto para público quente e para o meio de funil, para o público morno também. Então, bom da PMax é a gente ter esse mix total aí, para a gente poder fazendo. Uma campanha bastante interessante para a gente começar é a campanha de pesquisa junto com a PMax, que é até a estrutura. O, Pode falar. o Google funciona basicamente que nem o Meta, um objetivo de campanha, o público seria as palavras-chave e o criativo. Não, sim, teoricamente não. Você acertou a metade ali da pergunta. Dentro do Google, a gente consegue estar segmentando também por idade, por interesse, entendeu? Só que o interesse do Google, ele é muito errado, porque nem sempre que você pesquisa ou o site que você clica é o site que você está interessado. Às vezes você olhou aquilo uma vez na vida e o Google, ele identifica que você tem interesse naquilo. Então, acaba que o público aberto é bastante interessante, dependendo do nicho, você segmenta por idade, né? E aí depois você vai ali redirecionando por termos de pesquisa, adicionando palavras-chave negativas. Deu para entender? Então, hoje em dia, com a IA do jeito que está tão forte assim no Google, eu recomendo a gente rodar sempre público aberto, segmentando ali na idade, dependendo do nicho. Aqui eu vou estar criando com vocês uma rede de pesquisa para ensinar como que funciona, até mesmo para vocês terem esse primeiro contato aí com o Google, né? Que a gente vai colocar no objetivo de vendas. Depende muito do nicho também, pessoal. Para e-commerce, a gente seleciona sempre vendas. Se for contato para o WhatsApp, por exemplo, aí a gente coloca aqui leads. Tráfego para o site seria mais uma panfletagem digital, mas aí seria só para
pessoas mais desqualificadas abrirem um site. Aí a gente tem que ter criado ali um objetivo de conversão. No caso meu, é vendas, compras no caso, já está aqui embaixo selecionado. E aqui a gente seleciona o nosso tipo de pesquisa. Aqui é interessante, tá máximo desempenho, mas essa aqui é a PMax. Então a gente roda ela no Google, no YouTube, nos parceiros, que seriam Gmail, Google Maps, e N outros canais do Google que também não estão aparecendo aqui. É interessante que o Google, ele veicula todos esses formatos aqui. Ele serve para rodar tanto para o Google Shopping, que o Google Shopping seria esses anúncios aqui, ó, que ficam dessa maneira, como se fosse uma gradezinha de produto. Vou estar abordando também isso aqui dentro, né, da PMax, para a gente saber como trabalhar bem isso aqui e ter bastante resultado através disso aqui, porque para e-commerce o Google Shopping é muito forte mesmo. E Demand Gen, que nem eu expliquei, é campanha de pesquisa. Eu vou estar criando aqui agora uma campanha de pesquisa com vocês, para vocês entenderem. A gente coloca aqui visitas ao website, a gente coloca o site aqui e a gente vai tá selecionando aí para veicular os anúncios. Nesse caso vai ser esse aqui. Aí a gente vai criar uma nova campanha, não tem rascunho. Como eu vou excluir essa campanha aqui, eu já só tô indo para a parte realmente do que vai fazer diferença. Aqui a gente já começa dentro da configuração da campanha. A gente tem os objetivos aqui, que seriam o que? Vou começar aqui de baixo para cima. Cota de impressão. O que que é isso aqui? É que nem tá falando aqui. É a porcentagem de impressões que seus anúncios recebem em comparação com o número total de impressões que seus anúncios pode receber. Ou seja, se eu posso receber em um dia até 50 mil impressões, eu posso decidir quantos por cento dessas 50 mil impressões eu quero aparecer. Só que o complicado dessa opção aí, eu não recomendo de maneira alguma, é que ela acaba com seu orçamento. Ela vai gastar orçamento ali de 7 dias em um dia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que que eu recomendo para e-commerce? Conversão ou valor da conversão. O que que seria o valor da conversão? Aqui o Google vai buscar a gente está tendo uma conversão maior de acordo com o ticket médio, ou seja, ele vai estar sempre buscando ali compradores que vão aumentar seu ticket médio. Quer dizer que ele vai acertar toda hora? Não. Quer dizer que todo mundo que ele vai ofertar vai comprar 2 produtos na sua loja? Também não. Mas isso aqui é interessante quando a gente já tem uma campanha de conversões, né? Focado 100% em conversões, dependente do ticket médio. A gente querer aumentar o ticket médio, aí é interessante a gente estar rodando essas duas campanhas, uma de conversões e outra de valor da conversão. Cliques aqui também não é interessante, a gente acaba que vai ter muito clique, mas a gente não vai ter ali leads tão qualificados de venda. Então, aqui nas conversões, a gente consegue estar definindo, né, o nosso CPA-alvo, que é quanto mais ou menos que eu quero gastar por uma compra. Então, eu posso colocando aqui R$ 50 de CPA. O Google vai buscar pessoas que vão ter um CPA até de R$ 50. Ou seja, ele vai colocar essa campanha minha para ter um CPA abaixo de 50. Por que que eu não recomendo isso aqui no início? Porque a gente filtra bastante o Google nessa questão do CPA, porque o CPA também ele é muito íntimo de cada um, é muito íntimo de cada operação. Então eu não posso ficar aqui falando para vocês colocar esse CPA ou outro CPA, e como a campanha, a conta em si é nova, não tem dados, a gente não é interessante fazer essa regulação por CPA. Agora, por exemplo, tem e-commerce que a gente já sabe que a gente tem um CPA ali médio dentro do Google, vamos chutar aí R$ 40, e eu tenho um orçamento ali de 120, ou seja, se o CPA médio é de R$ 40 e eu tenho um orçamento de 120, matematicamente falando, eu tenho 3 vendas por dia. Só que o que eu consigo estar fazendo aí dentro do CPA para tentar aumentar as conversões dentro de uma campanha sem ter que aumentar o orçamento dela? Ou seja, a gente tem um CPA ali médio de R$ 40. Eu vou e coloco meu CPA de 35, que aí eu forço o Google a trazer conversões mais baratas para mim. Quer dizer que vai dar certo? Não. Normalmente funciona? Sim. Só que a gente tem que ser minucioso, a gente vai baixando de pouquinho em pouquinho. E se der errado, se você vê que a campanha parou de performar, aí você não volta no 40, você coloca no 60, para que a campanha pegue tração novamente para trazer conversões. Então, isso aqui é um teste que vale a pena sim fazer. Eu tenho e-commerce aqui que dá bastante resultado fazendo dessa maneira, mas é realmente um teste. E aqui no valor das conversões, se a gente deixar aberto, ele vai buscar de forma automática aí, aumentar o ticket médio, vender para os produtos mais caros, sempre ter vendas com valores maiores. E tem como aqui a gente definir o ROAS da campanha. No Google a gente usa porcentagem, né?
não é tipo 3,5 como no Meta, é ROAS de 35, seria ROAS de 3,5. Então, eu consigo estar segmentando aí por ROAS. Também não acho interessante fazer isso em conta que não tem dados. Principalmente, a gente não pode chutar também qual é o ROAS da operação, porque senão seria muito milagroso eu botar aqui ROAS de 100 e esperar que o Google dê esse resultado. Isso não existe. Então, a gente tem que trabalhar dentro do realmente do esperado do Google, tem que ser dados reais e tem também que ser realista em questão da operação. Isso aqui nas redes de parceiros e rede display, isso aqui eu não recomendo rodar, porque muitas das vezes na rede de parceiro a gente não consegue ter intenção ali nas buscas de pesquisa, então, como essa campanha de pesquisa eu sempre desativo. Aqui nas localizações, se você é um e-commerce que vai rodar o Brasil inteiro, você coloca aqui o Brasil. Se você vai rodar em certa localidade, você coloca introduzir uma localização aí, pesquisa e inclui ela. Que pode colocar Brasil. Isso aqui inicialmente não é tão importante, mas o que seria isso aqui, essa configuração? Essa presença aqui quer dizer que só vamos anunciar para quem está definitivamente naquele lugar. E esse presença ou interesse aqui é para quem tem interesse no lugar, pesquisa sobre o lugar e também já passou por lá. Isso aqui engloba os dois, só que esse interessezinho aqui, ele pega nesse sentido, de quem tem interesse pelo lugar, quem pesquisa bastante pelo lugar, pode aparecer os anúncios para lá. Como a gente segmentou a localização, eu recomendo, né? Colocar todos os idiomas, porque esse idioma aqui é o idioma que o dispositivo da pessoa está cadastrado. Ah, não faz tanta diferença, mas se tá todos os dispositivos, a gente vai ofertar para todo mundo ali que está pesquisando. Importante a gente estar deixando aqui em não, tá? Se vocês não forem rodar ali na União Europeia, porque se habilitar aqui, o Google vai te pedir uma par de documentos, que é muito chato. Então, a gente tem essa parte aqui de otimização com IA. O que é isso aqui? O Google vai definir para a gente ali nossas descrições, nossas palavras-chave. Acabou que aqui na criação da campanha eu já estou matando um pouquinho do que eu expliquei aqui. Eu expliquei também sobre isso aqui nesse mapa mental. Sobre a IA, depois eu vou recapitular. Bom que vocês já vão estar cientes aí do conteúdo. Eu não uso isso aqui. Eu gosto de eu mesmo fazer a pesquisa de mercado ali, a pesquisa de demanda dentro do planejador de palavra-chave do Google. Vou estar mostrando aqui para vocês já iniciarem ali com dados. Por mais que a conta ou campanha de vocês não tenham dados nenhum, dentro do Google a gente já consegue estar ali, pelo menos, identificando a demanda ali do que a gente está anunciando. Então aqui a gente deixa desativado e aqui entra a parte realmente que faz diferença. É onde a gente vai introduzir. A gente tem 3 modalidades de palavras-chave dentro daqui para poder criar. A gente tem ela aberta, a gente tem ela de frase e a gente tem ela em exatas. O que seria isso aqui? Futebol, isso, bola de futebol. Nessa aqui aberta, vocês perceberem que ela tá sem nada antes. Aqui a gente tem os dois tracinhos, aqui a gente tem a chave, né? Aqui a gente vai estar anunciando literalmente para uma pesquisa muito mais ampla. Por exemplo, a pessoa pesquisou bolas, a gente vai estar concorrendo ali no leilão para aparecer. A pessoa pesquisou futebol. Ou seja, o Google vai entender que dentro da palavra-chave que você colocou, onde é interessante ele tá ofertando, e muitas das vezes ele dá uma pirada. Tipo, às vezes a pessoa pesquisou futebol e aí o Google vai e coloca seu site para aparecer ali, porque você usa a palavra-chave de futebol. Então, esse amplo, ele não é interessante de início, mas quando você está escalando sua operação, o que foi um grande diferencial também aí na minha operação foi criar uma campanha de palavra-chave com as palavras-chave que estavam performando em outra campanha aqui em frase em exata, só que eu coloquei tudo amplo e eu fui negativando as palavras-chave que eu não queria aparecer, os termos de pesquisa, na verdade. Eu vou estar explicando também ali como que a gente negativa os termos de pesquisa, mas o que seria termos de pesquisa? A gente tem aqui bolas de futebol. Eu quero aparecer para bolas de futebol. Bola de futebol, né? Mas eu pesquisei bola de futebol e apareceu que bola de futebol é Copa do Mundo. Só que eu não vendo bola de futebol da Copa do Mundo. Então, dentro dessa minha campanha, eu consigo excluir Copa do Mundo para eu não aparecer para quem pesquisa isso. Então, se a gente ali tá no momento de escala, a gente rodar uma campanha com essas palavras abertas aqui e negativando as palavras que a gente não tem interesse a todo momento, vai chegar no momento que essa campanha aqui vai estar ofertando ali somente para o que o público tem interesse. E tem dados que mostram, foi até já validado por mim, que
a gente ganha mais leilão na palavra ampla. Só que a gente ganha em mais leilões, só que em mais leilões desqualificados também. Então é interessante aí a gente estar fazendo isso para teste. Nesse bola de futebol aqui, com os dois tracinhos aqui, aspas, né? Ele é interessante porque ele pode englobar tanto o que vem depois, tanto o que vem antes. Por exemplo, se a pessoa pesquisou comprar bolas de futebol, nosso anúncio pode aparecer. Se a pessoa pesquisou aqui também bolas de futebol, Mercado Livre, pode ser que a gente apareça. A chance é menor de aparecer porque que o Google ele faz uma leitura mais interessante da sua palavra-chave do seu produto. Aqui ele só sai ofertando. Então aqui eu recomendo para a gente, né, que trabalha com e-commerce sempre começar aqui com palavra-chave de frase para que a gente consiga englobar um pouco mais ali de buscas. Porque se a gente colocar no Exatas, que é o que eu vou estar explicando agora, o Exatas ele só aparece, né, a grosso modo falando, para quem pesquisa isso aqui. Então, se a pessoa pesquisar bolas de futebol, a gente não vai. Se ela pesquisar comprar bolas de futebol, a gente não vai aparecer. A gente só vai aparecer quando a pessoa pesquisar bolas de futebol. Se ela pesquisar comprar bolas de futebol entrega, ou qualquer outro tipo, às vezes você não roda uma institucional e a pessoa pesquisa bolas de futebol e o nome da sua marca, você não aparece. Primeiro, no caso, né? Vai aparecer, mas vai aparecer ali mais embaixo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui só para a gente poder prosseguir. Aqui entra uma parte muito interessante dentro do Google. Isso que em qualquer campanha, praticamente, a gente vai precisar colocar esses dados aqui. O que eu recomendo? Colocar todos os dados que o Google pede. Quanto mais recurso a gente fornecer para o Google, ele vai ter mais recurso para testar, mais recurso que ele vai encontrar que vai trazer performance e vai ter mais um leque ali para poder oferecer para a pessoa ali que está pesquisando. Ou seja, aqui ele pede 15 títulos, né? Você vai colocando aqui. E você vai ter que colocar 15 títulos e 4 descrições. Então eu recomendo que vocês coloquem todas essas informações aqui que o Google pede. Então aqui a gente precisa de três títulos, né, para poder continuar. Recomendo que vocês coloquem todos. Peraí que isso aqui é só uma explicação. Então, beleza, eu fiz aqui de teste, né? Interessante vocês colocarem algo aqui coerente com o negócio de vocês. O que seria isso aqui? Essa parte aqui, a Nike, por exemplo, colocou bolas de futebol, tracinho ofertas Nike. E as descrições são isso aqui embaixo. Dentro daqui tem os snippets de descrição também, mas não vem ao caso agora para poder estar explicando a fundo sobre isso. Então aqui a gente coloca as descrições juntamente com os títulos e aqui a gente coloca as imagens. É muito importante que a gente está colocando as imagens nessas campanhas, porque as imagens aparecem aqui, normalmente quando a gente pesquisa no celular aparece uma imagem quadradinha bem aqui, ó, mostrando o institucional do site, mostrando o produto. O Google faz essa interligação ali de mostrar a foto aqui coerente com o termo de pesquisa da pessoa. Então, se eu pesquisei bola de futebol, tivesse normalmente pesquisando pelo celular e aparecer uma bolinha de futebol aqui, uma imagem, ou até mesmo aqui do lado. Então, é interessante a gente estar fornecendo esse tipo de recurso para o Google também. O nome da empresa aqui a gente coloca normalmente, e o site links é de extrema importância a gente está colocando. O que seria o site links? Vamos ver se eu acho aqui um site link. Eu acho que aparece mais no celular do que no MacBook. Isso, o site link vai aparecer o título principal, a descrição, e aqui embaixo vai estar aparecendo mais opções aqui, por exemplo, menorzinhas, né, mas Instagram da marca, sobre nós, compre agora, abra o site, e aí a pessoa clicando ali vai abrir aquela página específica. Isso aqui é importante por quê? Para a gente ganhar espaço de tela. Se aqui tivesse, por exemplo, aparecendo o site link da Nike, quando eu rolasse aqui, no mínimo, o site link estaria encobrindo até aqui, ó. Então, o anúncio da Nike seria um anúncio muito grande. Até os outros concorrentes aparecerem aqui embaixo, eles perderiam um pouco de espaço. Então, a gente tem que ter essa maldade também. Então, a gente adiciona todos os site links aqui, a gente coloca o texto, vai aparecer aqui um exemplo. Sobre nós. Coloco duas descrições aqui sobre isso e o URL final. Aqui ele está aparecendo assim, um do lado do outro, mas pode ser que ele apareça um abaixo do outro. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui também não apareceu, mas ele aparece normalmente também um abaixo do outro. Então a gente ganha espaço de tela desse ali. Então é importante a gente estar colocando esses recursos aqui também. A gente tem outro tipo de recurso aqui,
que é muito interessante. Por exemplo, mensagem, a gente consegue estar colocando a mensagenzinha ali que vai estar aparecendo o íconezinho de mensagem ali para a pessoa mandar uma mensagem. Aqui nas chamadas a mesma coisa, a gente conectando um número ali. Eu não recomendo para e-commerce, até porque a pessoa faz a compra ali através do site. E aí tem um botão de ligação ali, não seria muito funcional. Aqui nas promoções é muito, mas muito da hora essa opção aqui para e-commerce, por exemplo. A gente colocar aqui, por exemplo, 46% nesse kit de panela aqui. Então vai estar aparecendo isso aqui, ó, no nosso site. Vai estar aparecendo os 46% off e, por exemplo, na panela. E aí a pessoa clicando ali já vai abrir a página de venda da panela. Então acaba que aqui a gente ganha mais espaço de tela também. Ou seja, a gente está é, numa concorrência direta também por espaço de tela. Quanto mais a gente aparecer, mais os nossos concorrentes vão ser jogados para baixo. Então aqui a gente faz essa configuração, né? A gente coloca aqui a moeda, deixa eu achar o BRL. A gente coloca o item normal, o item normalmente é o título, 46% off na panela. E aqui a gente coloca o URL final. Tá dando umas lagadinhas aqui, mas é isso. A gente configura aqui, desconto monetário. Pode ser tanto monetário quanto em porcentagem também. Então a gente coloca, por exemplo, 46% off na panela e aí o Google vai colocar aqui 46% off na panela, por exemplo. Aí aqui depende da sua copy. Recomendo que você faça uma copy direitinho e joga lá para o URL do produto. Então a gente já ganha espaço de tela aqui também. Então é bastante importante a gente estar colocando ali enchendo de promoção, de preço também. Preço é muito bom. Tô rodando uma promoção ali de 50% off. Então se minha bola de futebol é 100 e vai estar por 50, adiciona aqui. Coloca aqui o idioma em português, a moeda em BRL, monta aqui o seu produto também. Vamos achar BRL. E monta aqui, coloca o cabeçalho, bola de futebol. Tá por R$ 50 também. Porque isso aqui a gente já ganha mais espaço de tela, ou seja, praticamente em qualquer momento que o nosso anúncio está aparecendo, a gente vai estar aparecendo também com essas coisas a mais, para ocupar o espaço de tela ali e também porque para já ofertar o nosso anúncio ali, sem que a pessoa abra o nosso site. Então, finalizando toda essa configuração aqui de palavra-chave, a gente vai descendo, coloca todos aqui que o Google pedir, faz um estudo, separa os recursos certinho, e aqui é a parte do orçamento, né? A parte que a mãe chora e o filho não vê. Ao contrário, o filho chora e a mãe não vê. Então é isso aí que a gente define aí o nosso orçamento. Tem como orçamento total aí, não recomendo, eu prefiro diário. A gente coloca a média de orçamento diário. Vai aqui para rever a campanha e vai publicar essa campanha aqui logo em seguida. Então, aqui a gente já fez nossa campanha de pesquisa. Esperar aqui carregar para estar mostrando para vocês. Pode falar? Não, claro, com vontade. Uma dúvida sobre o orçamento diário. Se eu vincular a campanha, ela não entregou direito, ela mesmo assim vai gastar o orçamento que eu coloquei? Não, então no Google a gente tem ali a janela de atribuição. O que que seria? A do Google é maior do que a da Meta, é de 7 dias de janela de atribuição. A do Google é 30. Ou seja, se eu estipulei ali um orçamento diário de R$ 10 por dia, então eu tenho uma janela ali de R$ 300 no mês. O Google já faz esse cálculo. Então pode ser que vai ter dia que ele vai identificar a oportunidade e vai, dentro desses 300, gastar R$ 50 um dia, mas pode ter dias aí que ele vai pegar ali e gastar R$ 1, entendeu? Então é mais sobre demanda. É muito interessante. Pode Qual falar. valor você recomenda para estar rodando Cara, de início assim, eu vou para estar teste? mostrando aqui para vocês a estrutura, né? A estrutura básica que eu uso. Tem diversas, mas uma que eu decidi passar para vocês aqui que eu creio que vai funcionar na maioria dos casos. Mas a gente recomenda estar usando ali 15% do orçamento total diário. Ou seja, para e-commerce a gente tem que veicular uma PMX. Então, se eu tenho R$ 60 para gastar por dia dentro do Google Ads, nem eu separei aqui, a gente separa 15% desse orçamento para a campanha de pesquisa e os outros 85% para a campanha de PMX. Então, a campanha de pesquisa, ela depende mais da qualidade do seu anúncio, do índice da qualidade e também da demanda. Porque se seu nicho não tem tanta demanda, provavelmente você vai estar ganhando todos os leilões aí, se seu anúncio tiver com uma boa índice de qualidade, e seu problema vai ser o orçamento, se for baixo. Tipo assim, vai chegar no momento ali do dia que você já vai ter gastado seu orçamento, e aí você já não aparece mais. Eu recomendo aí estar rodando. Aqui, por exemplo, eu tô rodando R$ 25 por dia.
é uma campanha de pesquisa. Então, na média de R$ 15 por dia já dá para iniciar. É bastante interessante essa campanha. Então, beleza. Como que a gente faz para analisar essa campanha? O que que eu tô percebendo? Eu tô aparecendo para pessoa que não tem nada a ver com o meu nicho. Puta merda, tô queimando dinheiro, tô gastando muito, meu índice de qualidade tá top e tá dando tudo ruim aqui. Então você vai abrir a campanha, você vai clicar em cima do nomezinho dela, aí você já vai vir aqui no que seria no Facebook é conjunto, né? Aqui é os grupos de anúncios, mas é a mesma coisa. E os anúncios aqui no Google chama recursos. E os produtos chamam grupos de fichas, mas é praticamente a mesma coisa. O grupo de fichas é o shopping, né? O merchan. É o que a gente vai chamar de catálogo dentro do Meta Ads. Então, olha aqui, numa análise mensal. Aqui, ó, eu tô aqui na aba de campanhas, né? Minha campanha de pesquisa não tá performando. Peraí que meu Mac tá penando hoje. Minha campanha de pesquisa, tô analisando aqui, tô gastando R$ 25 por dia. Putz, não converte, não tem ROAS, o CPC tá caro e tal. Primeira coisa que você vai fazer, clicar em cima do nomezinho aqui dela. Vai vir aqui em termos de pesquisa e aqui você vai descobrir para quem você está aparecendo quando te pesquisam. Ou seja, aqui eu estou aparecendo para quem pesquisa panela, estou aparecendo para quem pesquisa jogo de panela, e aqui é interessante que eu consigo ver as impressões. Ou seja, eu apareci 48 vezes para quem pesquisou panelas. Tá de acordo com o meu nicho? Tá de acordo com o meu produto? É o ideal eu estar aparecendo para esse tipo de pesquisa que não é? Beleza. Abre o bloco de notas aqui. Aqui, as palavras. Panelas. Beleza. Aí já vai anotando. Jogo de panela, é interessante estar aparecendo? Ah, não é. Anota ele também. E aí aqui você faz esse tipo é, de, de decidir aonde você está aparecendo. E aí depois que você tem uma listinha de palavras-chave, eu não devo ter uma lista salva aqui não. Aí você vai vir aqui embaixo, ó. Recursos, né, que são seus anúncios, na verdade aqui embaixo, confundi. Em público, vai vir palavras-chave. Aí ali você já separou ali onde você não quer aparecer. Eu recomendo você estar olhando ali se a campanha for nova de todo dia. E se a campanha você já negativou um pouquinho ali das palavras, já deixa um pouquinho ali o decidir onde vai aparecer, é fazer essa análise de 3 em 3 dias. Vai chegar no momento que você vai negativar tantas palavras-chave que sua campanha vai estar direcionando só para as pessoas certas. Então aí vai acabar que vai virar uma campanha automatizada. Por exemplo, aqui eu ainda não fiz, eu subi ela dia 23/4. Fez 8 dias. E eu ainda não negativei nada. É, gastei em média de R$ 100 aqui nessa campanha e voltou 680. Então tá tranquilo. Para me fazer essa análise. Mas é o ideal que eu tenha feito. Então aí a gente vai adicionar, clicar aqui em adicionar palavras-chave negativas, que aqui a gente não vai aparecer para as pessoas que estão pesquisando aquelas palavras-chave que a gente não quer que apareça e vai colocar aqui. Aí aqui tem aquele impasse também. Depende bastante do nicho, porque aqui a gente vai ter as palavras-chave abertas, de frase e de exatas também. Ou seja, nesse nicho que é panela. E aí a pessoa precisou tampa. Então eu posso estar negativando dessas 3 formas aqui a mesma palavra. Se eu negativar aqui tampa dessa maneira aqui como exata, eu só não apareço quando a pessoa precisa por tampa. Então, tipo assim, se a pessoa pesquisou tampa, eu não apareço. Mas só essa palavra no caso, né? Só que, por exemplo, aqui na de frase, eu apareço quando a pessoa. Normalmente, né? Eu apareceria quando a pessoa precisaria de tampa de panela. Aí eu fui e apareci por causa da panela, né? Aí puxou tampa e eu não quero aparecer para a tampa. Então, se eu colocar ela dessa maneira, eu não apareço nada relacionado à tampa. Se essa pessoa comentou alguma. Comentou não. Se ela pesquisou alguma coisa antes ou depois ali relacionado ao meu produto. Então, tipo assim, tampa de panela. Se ela pesquisou isso, eu já não apareço. Tampa de panela, porque eu negativei aqui em frase, então negativo a frase inteira. Então não apareço, tampa de panela. Por mais que pareça tampa de panela, é o nome da minha marca. E aqui no caso de tampa amplo, eu não apareço para tampa de jeito nenhum. A pessoa pode precisar qualquer tipo de tampa aí, tampa do nome da marca e que eu não vou aparecer de jeito nenhum. A de frase, eu recomendo a gente. Aqui é até complicado explicar, mas eu recomendo a gente estar sempre negativando da forma de frase, para que a gente consiga estar aparecendo ali, às vezes, em relação ao nosso nicho, mas que a gente não
apareça ali todos os momentos. Mas acaba que quando a gente negativa assim, tem chance da gente estar aparecendo. Mas as chances são mínimas é quando realmente o Google entender que tem intenção de compra. Por exemplo, aqui é um kit de 12 panelas. Se eu colocasse de forma exata, assim, ó, se a pessoa pesquisasse isso aqui, ó, tampa, né? Eu negativei tampa, mas se ela pesquisasse a frase tampa de kit de panelas, ela não tá querendo comprar aqui o meu kit de panela, ela tá querendo olhar a tampa pro meu kit de panela, e eu não vendo tampa pro meu kit de panela. Então aqui o Google não apareceria meu anúncio. Mas aqui, se a pessoa digita algo intencionalmente, por exemplo, kit de panelas com tampa, é o meu produto. Eu vendo meu produto com tampa. Então acaba que o Google vai fazer eu aparecer aqui. Então é interessante você saber jogar dessa maneira aqui também. Então depois que você fez essa análise aqui, você vai continuando aqui, negativando as palavras-chave para realmente não aparecer, porque você não tem interesse. E eu recomendo a gente estar usando de frases sempre. A não ser que seja uma parada muito não a ver com o seu nicho, por exemplo. Você tá, o Google está direcionando seu anúncio para o meu nicho que é de panela e tá redirecionando para copo. Aí eu posso deixar copo aberto para realmente negativar tudo, porque não tem nada a ver com copo. Então, aqui a gente já fez 90% da otimização dessa campanha, só que eu acho muito interessante a gente estar fazendo essa otimização por localização também. A gente consegue estar abrindo aqui e olhando as localizações de onde a gente está ofertando mais. O que é normal de acontecer? A gente ter o CPA muito caro em diversas localidades aí. Ou às vezes em questão de logística também. A gente tem um CPA até aqui dentro do esperado, mas a gente tem uma logística muito quebrada para lá, que não dá para a gente ofertar. Então a gente abre aqui dentro e analisa, por exemplo, o que eu ofertei, eu estou oferecendo só para essas cidades aqui até o momento de forma relevante. Então acaba que está tudo zerado, não tem dado praticamente nenhum. Mas ele está olhando aqui, por exemplo, nosso custo por conversão nas cidades, e se a gente vê algo que não é interessante aqui, a gente consegue estar limitando, né? Na verdade, tem que descer um pouquinho mais aqui para cidades, no caso, para aparecer para o Bonfim só, porque eu não sei o que é Bonfim. É o Bonfim na cidade. Eu tive uma conversão aqui e o custo por conversão foi R$ 10, por exemplo. Então, para mim, compensa. Só que se fosse em um lugar que eu não queria aparecer, eu clicaria em editar aqui e remover, ou eu consigo estar segmentando por lance também, tipo, diminuindo o lance ali naquela localidade. Então, da campanha de pesquisa aqui, é isso. Eu recomendo fazer em questão de localidade uma vez no mês ali e uma vez por dia na campanha, não, na otimização de palavra-chave negativa. Então é isso, eu montei uma estrutura aqui para mostrar para vocês. Creio eu que a gente vai estar dentro desse até os 5 mil aqui investidos dentro do Google Ads mensais. Depois aqui vai a nível de escala, né? Onde a gente tem uma estrutura diferente para quem investe 10 mil, 30 mil e a partir de 30 mil. Quando eu estava pegando e-commerce aí que usava 5 mil reais mensais, eu fazia essa estrutura. Eu usava 15% para institucional na campanha de pesquisa. Só que esse institucional só vai funcionar se estiver veiculando meta-ads ou se tiver uma autoridade gigante no orgânico aí e olhar aqui dentro do GA4 ter bastante sessões orgânicas. No caso seria orgânico e social aqui, por exemplo. E aí se você tem bastante sessão orgânica, quer dizer que você tem indícios de que vai ter pesquisa no Google. Quer dizer que você realmente vai ter não. Então se você está rodando meta, muitas vezes a pessoa vai ter o primeiro contato ali no Meta e vai pesquisar por você no Google. Então é importante, né, você estar usando aí uma campanha de institucional. Porque o que acontece, pessoal, hoje em dia? Roda Meta, às vezes roda Google, mas não roda institucional. E a pessoa ali que viu seu anúncio no Meta vai pesquisar você no Google, você aparece, mas aparece abaixo ali dos patrocinados. Então acaba que se essa pessoa não for uma pessoa que realmente está procurando pela sua marca e está procurando só pelo produto similar, o seu concorrente vai ganhar o clique ali e provavelmente vai ganhar a compra. Então a gente destina aí 15% para campanha de pesquisa e os outros 85% aí para as campanhas de PMX. Isso que eu coloquei, caso vocês tenham dados, né? A gente, por exemplo, vocês já rodaram aí com R$ 1.500 mensais, já tem dados aí dos estados e produtos que performaram, e aí vocês rodam, por exemplo, essa PMX aqui só para esses dados, e tem que tomar cuidado pra caramba com a demanda no Google Shopping dos top produtos. Então, se você for segmentar essa campanha para os top produtos aí que já tem dados que funcionam, eu recomendo olhar mesmo se essa demanda aguenta aí o aumento de orçamento. Se nunca rodou, tem dois caminhos: ou roda uma PMX com recurso,
para aberto o Brasil todo e vai descobrindo os dados no meio do caminho, descobrindo top produtos também. E se realmente já tem dados, já começa a fazer essa segmentação para também não anunciar para onde não vale a pena. E dá para a gente fazer também tá usando aqui de alternativa, né? Veicular os anúncios de pesquisa para o meio de funil. O que seria esse meio de funil aqui? A gente está anunciando ali na rede de pesquisa dos nossos produtos, tipo bola de futebol. É o que vende na sua loja, a gente está colocando ali de palavra-chave. Isso aqui eu não recomendo se, por exemplo, você tem a opção de rodar PMX, eu prefiro você estar rodando institucional na rede de pesquisa e estar rodando uma PMX aí com seus produtos. Então, aqui, nesse meio de funil aqui, é importante a gente colocar o produto que vende, né? Que tem realmente demanda, que tem uma proposta comercial muito forte em relação aos concorrentes, colocar uma palavra-chave específica, né? Porque para você não ficar anunciando também para quem não vai comprar. Então, você está sempre especificando ali por palavra-chave e pelo volume de busca. Ou seja, está olhando ali no planejador de palavra-chave o que realmente tem demanda. Deu para dar uma entendida aí, pessoal? Isso aqui é uma estrutura inicial de e-commerce que eu estou mostrando para vocês, que eu acho que todo mundo se enquadra aqui dentro. Outro ponto, um ponto assim que é bom abordar também é a questão tipo da meta de conversão inicial assim das PMEX, que é o principal que provavelmente a pessoa vai pensar em usar, vai ser o valor da conversão e tipo conversão em geral. Não, Aí, isso é interessante a gente estar abordando sobre isso. Eu gosto de dar totalmente autoridade ali para a plataforma. Quando eu vou criar uma PMEX, eu deixo realmente ali em conversões e deixo o pau torar, né? Vamos dizer assim. Eu, por exemplo, se for olhar aqui, o CPA desses anúncios aqui vão estar até um CPA bom. O custo por conversão, esse que tá e desativado, 192, mas o produto é de R$ 600, então tá dentro do jogo. Então, eu deixo sim, a plataforma, ela tá anunciando para realmente onde vai me dar volume de conversão. Aí ele, num momento ali de escala, eu posso estar criando outra campanha realmente ali, mudando aqui, né, o objetivo aqui de conversão, ou até segmentando ele. Por exemplo, eu consigo estar vendo aqui, pronto. Então, tipo assim, eu só gosto de segmentar quando realmente eu estou em momento de escala, mas de início eu gosto de usar conversões ali e deixar a própria plataforma segmentar. Se você for até olhar aqui, eu rodo as campanhas todas abertas, eu não segmento por nada aqui e deixo tudo aberto mesmo para rodar. Pera aí. Mano, tá ficando velho esse M1 aqui. No. o Chrome puxa demais quando você tem muita guia aberta assim, vai Não, mano. sugando. Isso aqui tá travando demais, velho. Tem condição não, tô custando a apresentar. Aqui eu montei também uma estruturazinha para quando a gente já roda, ter um pouquinho mais de verba para poder tá utilizando. Quando a gente já tem mais de R$ 10.000 ali para poder estar colocando, eu já recomendo a gente já iniciar ali com remarketing no YouTube, ou numa campanha de geração de demanda. Mas a gente sempre vai usar ali os princípios básicos, né? Que é a campanha de pesquisa e a PMEX, e ali a gente vai complementando nessa estrutura. Aqui no caso da PMEX, a gente, para ter aumentado o orçamento, né? Ou até inicial a gente rodaria aberto, se a gente tiver um orçamento de 10 mil, mas nunca teve dados, né? Ainda não entendeu como que funciona a plataforma ali para o seu nicho, tem questão de lance para localidade, custo por localidade, a gente roda aberto e depois a gente vai segmentando ali. Caso a gente já tenha dados, a gente já começa rodando aí por top estados, né? Que são os estados que mais convertem e que tem vantagem logística para você, porque não adianta eu estar aqui em Minas, São Paulo, e tá anunciando lá pro Pará da vida, onde fica realmente fora de logística, o CPA de lá é totalmente diferente do CPA daqui. Então acaba que a gente, por uma venda, a gente tá gastando muito mais. E a gente também segmentar por oportunidade de categoria. Nessa categoria aqui, pode ser por produto também, pode ser por oferta. A gente tem aí o Dia das Mães aí, porque eu tô extraindo bastante de oferta do Dia das Mães, então nem sempre eu vou estar rodando uma categoria que performou, mas eu vou estar rodando ali com um ângulo de oferta diferente para uma categoria que às vezes eu quero validar ela agora. Então, é bastante importante a gente estar colocando oportunidade ali dentro de umas categorias para tentar até descobrir o que funciona. Quando é assim, por exemplo, quando você quer trabalhar top estados diferentes ou algumas categorias, você prefere realmente criar uma campanha nova do zero ou criar um grupo de recurso dentro de uma que já existe? Não, quando eu faço esse tipo de coisa, a premissa de quando a gente já faz esse tipo de segmentação é de que a gente vai ter resultado, que a gente está maximizando o que já está funcionando. Então, é muito provavelmente que se eu fizer essa segmentação ali na campanha que já está performando, ela vai performar cada vez mais.
Então, ela performando cada vez mais, o que que a gente faz? A gente mantém o orçamento e como ela vai estar trazendo mais verba para a gente, e aí a gente cria outra campanha, entendeu? Uhum. Então, aí a outra campanha a gente pode rodar ela aberta. Eu fugi da pergunta? Acho que eu até esqueci. Não, não. Então, por exemplo, É eu bom. gosto de manter os dados que estão com aquela Pemex, entendeu? Eu não Uhum. gosto de, às vezes, Sim. duplicar a campanha. Duplicar a campanha funciona pra gente, né? Eu quero trocar ali a localidade ou fazer um teste ali com uma campanha que já performa ali. Para mim pegar um pouco de dado dela, eu duplico ela e mudo ali as configurações. Mas se fosse para criar outra para mudar a localização assim, eu prefiro modificar ali na que está performando. E se eu quero continuar rodando o Brasil inteiro, eu até diminuo o orçamento da que está performando, segmento aqui para top estados, e aí a outra eu crio o Brasil inteiro para continuar rodando, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, o que tá funcionando eu gosto de manter mesmo. Então, aqui até os 30 mil, né? Isso aqui é um sonho para todo e-commerce aí, que tá gerenciando 30 mil, poder estar investindo. Isso aqui virou uma máquina de conversão, porque aqui a gente tem como realmente está abrangendo o funil completo. Ou pelo menos a gente já tem esse saborzinho de que a gente está aparecendo na maioria das vezes aí, amassando a concorrência. Porque, tirando esses big e-commerces aí, é difícil a gente estar achando um e-commerce aí que está começando agora ou já tem um pouquinho de tração, tá investindo 30 mil no Google, né? Mas aí Uhum. quando a gente está investindo 30 mil, a gente ainda continua mantendo aí a rede de pesquisa, só que a gente faz um teste ali de colocar os produtos que performam ali, ou a categoria que performance na rede de pesquisa também. E aí a gente, como a gente já tem um institucional forte, que a gente tem que estar veiculando, a gente vai ter a Pemex ali trazendo dados para a gente constantemente, a gente vai ter ali no meio de funil também aparecendo para os produtos que mais estão performando dentro da Pemex. Ou seja, a gente não está tendo canibalismo, a gente está realmente ganhando todos os leilões. E tanto na pesquisa dentro da Pemex. Ou seja, a gente está reforçando ali a nossa aparição. E então, tipo assim, quando a gente tem a possibilidade de fazer isso, é bastante interessante. E aí, com 5% ali do orçamento, a gente coloca numa geração de demanda para fazer um remarketing quente mesmo, de remarketing de 30 dias ali mesmo. E aí a gente consegue estar testando ali no YouTube também o remarketing de 14 dias para estar realmente tendo um remarketing ali de duas maneiras diferentes, tá perseguindo ali a pessoa que iniciou checkout, ou que depende do seu objetivo, ou que visitou a página do produto e tal. Acima de 30 mil, é o que todo mundo. Acima, É, acima é de o vende 30 mil, sozinho. você faz um Pix de 5K, aí você conta a resposta. Acima de 30 mil, eu vou cobrar o Pix aí, né? Mas, tipo assim, acima de 30 mil, a gente tem variável para teste. A gente pode realmente estar testando bastante coisa dentro do Google Ads, coisas que a gente às vezes não testava, né, por causa do orçamento. A gente mantém a mesma premissa, né, de estar rodando uma institucional, porque pra você estar investindo 30 mil no Google, você tem que estar investindo no mínimo ali 150 mil no Meta. Isso aí acabou de cair, ó, tá vendo? Aí, tipo assim, é uma premissa básica de e-commerce aí, é que entre veicular o Google e Meta, a gente sempre veicula o Meta, e se for para veicular R$ 1.000 em anúncios e quer rodar o Google, eu não recomendo com R$ 1.000 rodar Google, não vale a pena nenhum. Só que se você tem R$ 1.000 e quer usar nos dois, roda 200 Google e roda 800 no Meta, porque o Meta é o que vai gerar demanda para você, realmente. Porque a Pemex, até não comentei, mas a Pemex, o valor mínimo para que ela traga performance hoje em dia é de R$ 50 para cima. Então, se você tem menos de R$ 50 por dia ali, pode ser que funcione, mas a chance de não performar também existe. Uhum. Então, nessa estrutura aqui de 30 mil, a gente mantém institucional, a gente consegue fazer diversos testes, né? Que essa parte que é a mais da hora de todos, né? Que é fazer o ataque. A gente está colocando ali o nome dos concorrentes nas palavras-chave para a gente estar aparecendo nos lugares dos concorrentes, né? Então, isso que é muito interessante. Tem até uma farmácia que eu faço isso no Google e dá muito boa. Eu boto o nome das concorrentes nas palavras-chave e meus anúncios aparecem tudo primeiro. Então, acaba que eu ganho ali no mercado. Aí você pode testar também por categoria, por produto, o Reclame Aqui também. Cupom aqui é meio complicado. Aí o que eu fiz? Tá rodando para cupom, a não ser que seja uma oferta que você esteja fazendo uma panfletagem imensa ali no Meta. Mas pro Reclame Aqui também chega a ser interessante. Aqui, a Pemex. Pensa comigo. Você tá rodando aqui 30 mil,
e tá com 75% para Pemex, até abrir aqui na calculadora. Você tá rodando cerca de 22 mil, 23 mil ali na Pemex. Só que isso tá. Peraí, que você tá contando. Tá rodando mais ou menos isso na Pemex. Só que se você tá rodando mais que isso, você tá rodando 60 mil reais por mês, você pode testar diversas Pemex diferentes. Era o que eu tava falando com o Álvaro, entendeu? Você pode estar fazendo uma Pemex para top produtos, outra Pemex para localidade, outra Pemex para juntar tudo que performa e fazer duas campanhas que performam, rodarem exatamente igual. Então, tipo assim, quando você tem orçamento, você mantém o que funciona e testa outras diversas frentes. Então você pode testar uma PMX somente de shopping, o que funcionou bastante. Eu acho que essa eu paguei. O que eu fiz? Essa PMX minha aqui, ela tava rodando, tava performando muito mais, muito bem. Acho que foi mês passado. Aqui ela faturou 1.400, né? Só esse grupo de recursos aqui, mas o que eu fiz que performou muito? Eu criei um grupo de recursos dentro da PMX que funcionava sem recurso nenhum. Ou seja, eu deixei minha Pemex ofertar só o Google Shopping. Então, tipo assim, foi um teste que eu fiz que deu muito boa. Mês passado o faturamento foi incrível. Então, é testes mesmo que a gente faz ali dentro do Google Ads que funciona bastante. E hoje em dia, como eu falei ali no começo da call, a IA da plataforma está tão avançada que a gente consegue estar fazendo esse tipo de teste, dando liberdade para ela, que foi o que eu fiz. Testei totalmente ali um grupo de recursos pelado, né? Dizendo assim, sem recurso nenhum, e foi o que trouxe 30% do faturamento no Google Ads. Então é interessante, a gente está testando bastante também. A gente pode estar testando aqui por top produtos, testando por público, por regiões específicas, né? Por abrangente. Abrangente aqui, eu acho que eu escrevi a palavra errada na hora que eu estava montando o mapa mental, mas seria quem abrange certa localidade também, acaba que entra aqui em regiões. Foi na hora que eu fui montar. E aqui no top produtos a gente está rodando o maior ticket, tem maior taxa de conversão dentro do checkout. Então é interessante estar fazendo esses testes e tá rodando sempre ali um remarketing. Com 5% ali de 30 mil, a gente já tá rodando R$ 1.500 só de remarketing. E a gente tá rodando uma campanha que é panfletagem, ela aparece a cada uma impressão de uma PMX, a demand gen vai aparecer 5. Então, os R$ 1.500 aqui vai ter muito mais impressão. Então, acaba que a gente consegue fazer um remarketing muito mais perseguidor. Então, a gente consegue estar fazendo um remarketing aí, quebrando a objeção das pessoas ali no anúncio, uma campanha de remarketing por categoria, e a gente está podendo testar também dentro do remarketing. Ah, esse produto não funcionou, não teve sessão nenhuma, testa ele no remarketing, às vezes performa. Então, o orçamento dentro do Google, ele dá bastante liberdade aí pra gente. Pessoal, eu vou aqui partir para o momento de como a gente vai fazer a otimização de produto e de PMX. Tem alguma dúvida aí que vocês querem perguntar sobre o Google e tal? Aqui está destinado 100% para e-commerce, é o que está realmente funcionando, mas também se alguém tem dúvida sobre outro tipo de operação também, pode perguntar. Leonardo, eu tenho uma dúvida sobre a estrutura de campanha em relação quando eu vou subir a campanha no Google, eu Boa. consigo estar colocando, exemplo, uma PMax que se fala? Isso, uma PMX. PMax e uma de pesquisa. Consegue sim. A gente só tem que criar essas duas campanhas de forma diferente. É o que vai aparecer aqui. Você Eu cria sempre rodo mais de uma, eu rodo uma campanha só e isso. vou distribuindo a verba, ou eu crio várias campanhas diferentes? Cara, inicialmente a gente rodaria duas. E por que que eu pego aí no institucional? Porque a campanha de PMX, ela já roda na rede de pesquisa, entendeu? Então, ela só não vai performar muito bem realmente no institucional. Então, eu criaria duas campanhas diferentes. E eu não dispersaria tanto orçamento, visto que o orçamento não é grande. Deu para entender? Então, quanto mais Sim, consegui orçamento a entender. gente der para uma campanha, para ela poder pegar o máximo de inteligência o mais rápido possível, é melhor. Entendeu? Então, eu criaria uma PMX com todos os recursos e criaria ali uma rede de pesquisa institucional com orçamento bem mínimo mesmo, para a gente estar podendo aparecer para quem pesquisa o nome da marca. Deu para entender? Eu sim consegui entender. Então, tipo assim, aqui eu tô rodando 3 campanhas só também e tá performando muito bem. Mas é, inicialmente seria essas duas campanhas, uma PMX ali com orçamento maior para ter mais dados, para com e outra rede de pesquisa ali.
Então, aqui na hora. Pera, Vou falar. só para esclarecer também, onde que você acha assim que mais se aplica a pessoa pegar e usar uma Pemex sem recurso? Que é praticamente uma campanha diferente, assim, um grupo de recurso É, trabalha de uma forma diferente. eu acho que funciona usar o sem recurso realmente como forma de teste. Foi algo que funcionou, eu não esperava também, Uhum, porque as vendas foram praticamente todas no Google Shopping. Só que, por exemplo, uhum, funciona quando a campanha já tem dados. uhum, E eu acho interessante fazer esse tipo de teste quando a gente já tem um orçamento ali de R$ 100 ali na campanha. Foi o que eu fiz. Eu pausei uma Pemex que não estava performando tão bem, que é essa que tá pausada, realoquei todo o orçamento para uma Pemex só e, e fiz essa separação lá dentro, entendeu? E foi realmente uhum, um teste que eu fiz, porque mês passado estava performando essa campanha aqui, só que eu vi que nos canais aqui, desempenho do canal, eu não estava tendo tanta performance em diversos canais, deu para entender? sim, Então, por sim, exemplo, eu faturei muito aqui, ó, 12 mil na rede de pesquisa e 6 mil no YouTube. Mas, putz, não tô faturando nada no Discovery, não tá entregando no uhum, Google Maps, nem na rede de display. Aí vem na minha cabeça, vou rodar uma pelada. Não vou segmentar nada, eu vou deixar ali rodando. E acabou que converteu bastante. Converteu um pouco no Discovery, claro. A maioria ainda continuou sendo aqui na rede de pesquisa por causa do Google uhum, Shopping. Mas a gente começou a ter uma diversificação, né? De locais de faturamento. Então foi um teste que eu fiz que deu muito certo e que eu acho que vai performar cada vez mais. A gente dá um uhum. pouco mais de liberdade para a plataforma, porque a plataforma que não tem dados já. Então a gente consegue ali tá dando essa liberdade para ela. E tem outro ponto também que eu acho que é interessante, que isso tem, nossa, tem cara assim que você pega, você vai olhar, tipo, a campanha lá de Pemex dele com recursos criativos, é uma bosta. Eu ia colocar isso aqui, ó, nas otimizações. Eu vou ensinar vocês assim, passar pro pessoal como otimiza tudo nessa grupo de recursos que eu vou abrir Uhum. e mostrar, porque não adianta você subir qualquer coisa para É, Pemex e achar que a pois é, Pemex vai performar pra caramba. Isso aí não existe aqui, ó. Eu pois é. tenho esse, tudo aqui certinho, com a logo nas duas Uhum. cores. Tipo assim, eu fiz toda a performance aqui dos textos, das descrições. Então, por exemplo, eu olho isso aqui todo dia, os recursos que tá rodando na Pemex. E além daqui, eu olho aqui em anúncio. Olha aqui em anúncio também, para ver o que tá performando, o que que não tá performando. Anúncio no shopping não elegível. O shopping, você sabe, né? Muito chato. Tem produto que eles não gostam de rodar nem a pau. Gosto de fazer otimização aqui também nos anúncios, otimizar os títulos, as inscrições, o que não tá performando eu corto. E nos grupos de recursos também. Tem esse aqui do jogo de panela, por exemplo. Esse aqui é só desse grupo de recursos. Então, subir os vídeos, subir tudo certinho. Então, é sempre manter esse padrão de qualidade aí nos criativos, nas inscrições aí, que nem o Álvaro disse. A gente já tá até aqui com o meta aberto. Uma coisa que é bastante interessante a gente tá olhando é o planejamento, o planejador de palavras-chave, que é onde a gente consegue verificar a demanda real dentro do Google Ads. A gente vem aqui em ferramenta e o meu aqui, porque traduzindo que nem um macacão, mas é planejador de palavras-chave. E você vem aqui, ó, descubra novas palavras-chave. E aí você digita aqui o que você quer verificar a demanda, por exemplo, bolas de futebol, localidade. Quero rodar somente para São Paulo. Quero saber a demanda real disso aqui dentro de São Paulo, dentro do Google Ads. Então a gente coloca aqui as palavras-chave, clica em obter resultado e o Google em si, ele vai dar o resultado para a gente, e o mais interessante, ele vai dar o resultado também de ideias, ou seja, o que pode estar realmente tendo performance real. Então, às vezes, você está sem ideia de palavra-chave para um produto ali, que seja bola de futebol, você não sabe o que anunciar. Então, o Google ele te dá outras palavras-chave aqui que são super interessantes, que estão tendo demanda. E você faz essa análise aqui para ver o que realmente é válido, o que não é válido. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, em março, por exemplo, a gente já teve 981 mil pesquisas e 240. Então, a gente faz essa análise. A gente vê aqui que em novembro deu uma caída, aqui também deu uma leve caída, nada demais. Então, a gente faz essa análise aqui das palavras-chave para mensurar ali a demanda dela. Vamos dar uma desses aqui. Tem mais alguma dúvida, pessoal, em relação às campanhas? Não, por enquanto tá tranquilo aqui. Combinado. Então, eu queria até ter um login do Merchan aqui para mostrar para vocês, mas aconteceu
umas coisas aqui nas minhas contas, porque eu tenho muita conta e o merchant tava logado em outra, acabou que desconectou. E aí tá muito complicado pro meu grande cliente, né? Conectar no merchant de novo do PC dele, porque perdeu uns logins. Então não vou conseguir estar abrindo merchant aqui com vocês. Mas a premissa básica é a gente analisar esses produtos. Então, para a gente fazer essa análise aqui principal, é selecionar ali as campanhas de PMAX, a nomenclatura delas eu coloquei aqui que é importante a gente estar. Na verdade, isso aqui é PMAX na prática, né? É a construção de uma PMAX. Eu vou colocar tudo tá aqui, mas eu vou preferir criar uma campanha de PMAX com vocês aqui, ao vivo, que eu acho que é mais didático. Tá vindo aqui para uma nova campanha. Então a gente vem em campanha de vendas, no objetivo de compras. Tem que ter esse objetivo criado aqui. Aqui já puxou o Google Shopping já. Então tem que ter Google Shopping não, Merchant Center. Então tem que ter o Merchant já conectado aí na sua conta do Google Ads. Que meu MacBook hoje ele tá querendo Nossa, tanto. você tem que acostumar a usar Safari, velho. É muito mais leve. O Google Eu não tava dá, usando não. um tempo atrás, só que tava bugando, velho, em questão de tradução das coisas também. Ah, Mas tá é. difícil. Tá tudo difícil. Esse meu M1 aqui, eu nem te contei, queimou a tela também, né? Eu troquei a tela. Sério? Caraca. Sério. Não, depois tem que te Nossa. contar. Ah, Mas então. aí, né, continuando aqui nos lances. A premissa é a mesma, conversões e valor da conversão. Inicialmente, vamos trazer dado, vamos trazer faturamento, depois a gente faz esse tipo de otimização. Coloca conversões aqui e vamos para cima. E se aquisição de novos clientes aqui, o que que seria isso? A gente está rodando ali somente para novos clientes, ou seja, o remarketing da campanha fica praticamente inutilizado, porque a gente tem o remarketing de segunda compra também, que é bastante interessante. A gente tem um produto isca ali, que às vezes é um produto mais barato, com uma oferta mais chamativa, e a gente quer anunciar outro produto que tem um ticket mais alto. Aí fica praticamente inutilizado, porque se a gente habilita isso aqui, a gente vai estar rodando somente para novos clientes. Ou seja, a gente não está rodando ali para quem já comprou no nosso site, vai ser só para descobrir clientes novos. Isso que é interessante, se a gente já tem uma campanha trazendo vendas e a gente precisa alimentar esse funil para captar esse pessoal em outra campanha no remarketing. Deu para entender, pessoal? Então aqui, Sim. se a gente clicar na verdade, rodar só para novos clientes, o Google vai tentar rodar só para pessoas novas, ou seja, para pessoas ali que vão entrar no funil e vão dar dados, vão dar sessões ali no nosso site. Então, aí a gente faz isso aqui e recupera elas numa campanha de demand gen ou YouTube fazendo remarketing quente ali com oferta. Isso aqui é questão de retenção de clientes. Isso aqui, para falar a verdade, eu nunca ativei. Eu nunca usei esse ajustar os lances para uma interação com clientes nativos. Isso aqui seria praticamente ser rodar ali para clientes que entraram no site uma vez, mas aí se passaram 40 dias, não interagiu novamente com a marca, você volta a anunciar para ele, mas eu prefiro realmente fazer um remarketing. Questão aqui das localizações. A gente seleciona normalmente idioma, todos os idiomas. E aí, interessante, não coloca para rodar na Europa, velho, que isso que dá um BO depois. A não ser que você rode para lá e tenha documentação. E aqui, a gente tem que apresentar o nosso produto aqui para o Google Ads, né? Isso que é interessante, a gente está colocando esses dados. A gente coloca aqui um resuminho do que é o nosso produto. Usem umas copyzinhas aqui mais agressivas também. Se você vende para um público A e para um público B, você coloca a copy aqui mais destinada para o público que você está anunciando. Se é um público C, por exemplo, público que não tem uma renda muito alta, você coloca uma copy mais com oferta. Se você roda para um público que tem uma renda mais alta, assim, ganha um pouco mais. Você já coloca uma copy focada mais no valor. Deu para entender? Então, que é Uhum. bastante importante porque o Google ele vai saber para onde ele vai segmentar aí os seus anúncios. Aqui deixa tudo marcado. Vou ignorar aqui para ele não gerar meus recursos aleatoriamente. Esse aqui é o grupo de fichas do Merchan. Então, aqui a gente consegue estar utilizando as categorias do Merchan. Então, eu costumo rodar todos os produtos, principalmente nessa loja aqui que não tem tantos. Mas aí tem que ter um merchan. Eu recomendo rodar PMax, né? Com o merchan já colocado. Aí que se você tiver uma categoria criada dentro do merchan, você consegue estar selecionando ela por aqui. E se quiser rodar todos os produtos ali da sua loja e, e realmente batalhar pela demanda, é super viável também. É o que eu faço aqui, tá dando bastante certo. A premissa continua sendo a mesma aqui, ó. O Merchan já vai subir o nosso produto para o Google Shopping. E aqui a gente já vai subir todos os títulos longos, né? Que são os títulos de cauda longa.
São os títulos de até 90 caracteres. Coloque esses títulos também, deem recursos para isso. Coloque as descrições, as imagens, que nem o Álvaro falou. Cara, não adianta É. rodar uma PMX sem sem ter funil de criativo. Eu tava dando uma mentoria ontem de Meta Ads, pessoal. Olha, esqueci esse mapa mental que eu passei também, mas olha, a gente tem que ter criativo, tem que ter funil de criativo, tem que ter criativo de oferta, tem que ter criativo de descoberta, surpresa e benefício. Não, descoberta, solução e benefício. Tem que ter conteúdo com GC, isso no Meta. No Google não é diferente. Você tem que colocar dentro da sua campanha criativo para topo de funil, que são os criativos mais institucionais, são os vídeos mais institucionais, e tem que ter de oferta, que nem aqui, ó, Semana do Consumidor. Preço na tela, oferta comercial, frete fixo embaixo, CTA. Então, tipo assim, tem que ter também esse funil de criativo. Então, coloca aqui, adiciona, coloca nos diversos formatos que a Pemex ela solicita. Clicando aqui a gente consegue ver, mas ela solicita, se eu não me engano, em 4 formatos. Então, tenham criativo nos 4 formatos para vocês estarem abrangendo aí todas as redes, todos os canais aí da Pemex. Coloca a logo aqui. Tipo assim, realmente, dê os dados para o Google. Não hesite em dar esses dados para eles. Meu Mac tá acabando a bateria, pessoal. É, bota Eu pra vou carregar isso, não é botar ali morre. pra carregar, porque do jeito que tá andando esses dias, velho, morre, morre mesmo. Vou mudar aqui onde que é a localidade. Voltando aqui, tô vendo, eu comecei aqui, a cal tava com 90%, já tá com 12%. Bichinho tá fera. Quando é assim, já sabe, né? Tem que pegar Já M4. sabe, já Álvaro, prepara o cartão já. você já tinha subido campanha já no Google? No e-commerce? Já, Caraca, já. fala pra tu, é muita ferramenta. O cabeção. Ele é É, mais complexo. o Google ele é É, mais complexo, mas assim, é, depois que você aprende a mexer no Google, é muito mais É fácil de muito. anunciar, entendeu? Uhum. Porque ele é um canal de intenção. Você não tem que estar procurando pelo cliente. 99% das vezes o cliente te procura. Então é você só fazer o básico bem feito, que é colocar os dados bem feitos e tal. Até questão de público no Google hoje em dia, eu não uso. Antes eu usava bastante, eu gostava de segmentar por interesse, localidade e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia a IA do Google tá tão, a IA Max, né, que eles chamam, tá tão forte, que questão do público a gente pode realmente estar deixando ali. Então a gente adiciona aqui, e uma coisa bem interessante que o Google adicionou esses tempos para trás foi o Gemini. Eles colocaram o Gemini dentro do Google Ads, ou seja, a gente consegue estar criando a partir de imagens, vídeos, a gente consegue estar criando a partir de imagens, outras imagens. Então, tipo assim, o Google tá, aqui ó, gerar imagens, tá te dando recursos. Isso aqui foi tudo gerado com IA, pessoal. Você coloca aqui o que você quer, o Google gera ali para você o criativo. Então o Google tá te dando recursos, tá te facilitando para ser um anunciador. Só que o que que muda hoje em dia? O pessoal não entende estrutura. O Luizão que tava na call aí entende bastante de SEO. Eu e o Álvaro também entende, né, Álvaro? Então, tipo assim, SEO, estrutura de loja, etc. É importante você ter isso muito bem alinhado também. É realmente uma estrutura completa, porque eu tenho mapa mental aqui. Cara, esse negócio de ficar dando mentoria é difícil, velho. Gasta voz demais. Gasta voz. Escutar, peraí. Eu tinha um mapa mental, acho que é esse aqui, ó. E aí a gente, dentro do GA4, a gente consegue estar analisando aqui o cross network. O que acontece hoje em dia Uhum. é a troca de rede. Ah, e o que eu falei lá no início. Nossa, mas meu rosto no Meta tá horrível. Sim, tá horrível, porque o Meta ele é um canal de aquisição primária de contato com o cliente. Depois o contato vem no Google, vem na intenção de procura do cliente. Então, o ROAS no Meta, muitas das vezes vai ser um ROAS de 2, um ROAS de 3, mas o Google vai estar estralando. Por quê? Porque o Google, principalmente na rede de pesquisa, se você consegue ter ali, causar desejo nas pessoas ali no Meta, provavelmente elas vão pesquisar sua marca ali no Google, vão pesquisar o seu produto. Então é Uhum. importante você estar muito bem posicionado nas duas plataformas. Aqui, por exemplo, uma operação minha que eu estava mostrando ontem, no tráfego no Meta, a gente começou tendo esse volume aqui. No meio do funil, a gente teve esse volume aqui e olha como que tá o azulzinho, que é o Google. Tá bem menor as conversões, tá bem menor os pontos de contato. Então aqui, ó, os pontos de contato inicial. O meta tá mais alto, que é o roxinho. Continua mais alto aqui no meio do funil. Só que no momento da conversão, olha a troca. Olha a conversão no Google. Isso aqui a gente tá falando do mesmo público, a mesma pessoa. Então, a pessoa conheceu no Meta, viu no Meta novamente e chegou e converteu no Google.
Então, olha aqui o tamanho do cross network, que foi a troca de plataforma. Então, é muito importante você ser um cara que sabe trabalhar omnichannel, né? Que é em diversos canais aí, de aquisição de conversão de cliente. Então, é isso. Mas a pessoa que sabe trabalhar nas duas plataformas é a pessoa que vai realmente fazer dar muito certo. Então, vamos continuar aqui na criação da campanha. Apelo à ação. Isso aqui eu costumo deixar em automática mesmo, que é o apelo da ação das pessoas, e adiciona esses recursos aqui, promoção, preço. Isso que é mais importante ainda na Pemex, porque a gente não sabe se a Pemex está rodando para remarketing, a gente não tem esse controle. O único controle que a gente tem na Pemex é negativar termos de pesquisa, nem as palavras-chave a gente seleciona. A gente só consegue ver para quais termos ela está anunciando e negativar, e ver quais canais canais ela está anunciando, seja pesquisa, display, YouTube, Discovery e tal. Então, tipo assim, é importante colocar isso, porque, por exemplo, no remarketing apareceu o preço mais interessante, apareceu a promoção interessante. Então, a Pemex, ela roda para remarketing também, então é importante estar colocando esses dados aqui também, pessoal. Então, beleza, aqui a gente fez as configurações, aqui são os temas de pesquisa. Aqui seria falar ali do seu produto, panela kit 12 panelas, dá um enterzinho e vai adicionando. Isso aqui você está dando indicação para eles, que, ó, que nem ele mesmo fala, quais são algumas das palavras ou expressões que as pessoas usam para pesquisar o seu serviço. Então, que você fez ali a pesquisa de demanda, coloca aqui muito bem alinhado, mas não quer dizer que vai realmente ofertar 100% para isso. Aqui nos seus dados, né? Eu tenho lista de comprador aqui de envolvimento, sim. Mas o Google é um pé no saco, né? Porque você só consegue trazer lista de cliente depois de investir 50 mil. Então, vamos contentar aqui com o Add to Cartzinho, com compradores anteriores e tal, que a gente consegue criar no GA4 e mandar esses dados para o Google. Só que isso, na Pemex aqui, não é interessante, deixa tudo aberto mesmo, deixa a plataforma trabalhar. Coloca aqui o orçamento de R$ 50 para cima, e é isso, Pemex criada e força, literalmente. E acreditem na Pemex do E Google. um ponto que eu gosto de sempre colocar na Pemex é lá no grupo de fichas, eu coloco por ID de produto, que aí depois quando você for fazer análise individual, já ajuda É, demais. porque aí você consegue olhar qual produto é qual. Acabou que eu não É, pautei isso também, mas a fórmula que eu fiz a gente não consegue identificar é, depois, na hora da análise, qual produto é qual. Tipo assim, a gente não consegue saber especificadamente se um produto performou, outro performou. Então, a gente colocando esse D ali, a gente consegue estar analisando produto por produto, que foi o que eu pautei aqui. Então, essa parte de criação de PMEX tá criada, tá ok. Isso aqui é a parte de otimização da PMEX. A otimização dela é realmente mais focada em produto. Estou mostrando aqui para vocês dentro do mapa mental. Então a gente ordena ali. Peraí, vamos vir aqui para cima. A gente vai ali selecionar a campanha de PMEX, né? Ordenar sempre pelos custos, tanto aqui nos recursos, tanto nos anúncios em si, a gente ordena por custo e vê se está realmente batendo ali. A gente ordena por custo, vai nas campanhas que coloquei como fazer isso, né, para abrir ali dentro do Google Ads, seria a gente tá aqui selecionando a campanha, ou selecionar ela por aqui, por exemplo, Shopping PMX. E a gente está fazendo a análise aqui. Então quer dizer que essa campanha aqui está selecionada. Então, aí descendo aqui, a gente já ordenou ela. Então, na abas ali, a gente clica aqui peraí, dentro do nome da Pemex e a gente vai fazer uma análise completa aqui de produto. Na aba de produtos aqui, a gente consegue estar fazendo essa análise total aqui. Por exemplo, aqui, ó, o Merchan deu pau nisso aqui, né? Porque eu não pausei. Vai acontecer com vocês também do Merchan ficar dando problema nos produtos. Acontece muito mais do que a gente imagina, tá? E a gente aceita, tenta ali criar o produto, subir o produto manualmente ali no Merchan. Eu falei Merchan, velho? Ou falei Pemex no lugar do Merchan? não, falou merchan mesmo. Ah, achei que eu tô ficando doido, mano. Tanta coisa, mano. Mas, tipo assim, normalmente vai dar pau. Aqui eu sei que deu pau porque eu não pausei esse grupo de recursos. Então, aqui a gente consegue fazer a análise de produto, a gente olhar essas métricas aqui. Meu custo por conversão tá de R$ 85, mas, né, o preço do produto é esse. E aí a gente faz essa análise aqui também. Acho que não tá todos os meus dados aqui, não.
valor da Se você conversão e tal. Depois, se você quiser mais dados assim dos produtos, eu prefiro olhar lá pelo grupo de recursos e coloco para segmentar por produto, que aparece mais coisa. Porque quando você É, tá em. dá, Puxa tipo de todos os grupos de recursos. Então, se você tá trabalhando mais de um, é bom você olhar individual. tem como fazer isso também, mas, tipo assim, inicialmente o pessoal que consegue estar analisando por aqui, ó. Não, tranquilo. Para as métricas aqui e tal. Às vezes não tá aparecendo, mas aí a gente personaliza aqui e adiciona custo por conversão, valor das conversões, e que a gente já consegue já ter em mente aí o que tá performando, o que não tá performando em questão de grupo mesmo. E aí a gente consegue ordenar por custo, foi o que eu coloquei por CPC. Então, por exemplo, ordenar por custo do menor para o maior, do maior para o menor, para entender qual que tá gastando mais, qual que tá gastando menos. Às vezes, é, um grupo ali, ou um produto em si, ele gastou pouco, então a gente não teve verba suficiente para ter uma venda, então acaba que não compensa a gente cortar aquele produto. Então a gente tem que entender a relação entre cliques e vendas. A média aí, para fazer uma análise no mínimo concisa, a gente ter pelo menos 100 cliques ali no produto para poder tá tendo uma análise sobre ele. Então, se a gente não chegou ali nos 100 cliques, não compensa fazer essa análise, a não ser se o seu CPC esteja 5. Aí você gastou R$ 500. Aí o problema tá no seu anúncio em si, ou a oferta do seu produto tá muito ruim mesmo. Então, tem que olhar em relação ao produto e à estrutura do anúncio em si. Então, foi coloquei aqui, cuidado para não querer conversão em produtos que recebem pouco orçamento. Ou seja, o produto recebeu pouco orçamento e você já quer cortar porque não converteu. Então, não elimine o produto apenas olhando para o custo e conversão, né? Que são as métricas de venda. A gente também fazer essa análise por CPC, a gente entender qual que é o CPC saudável aí dentro da operação e tá fazendo essa análise por CPC. Aí eu coloquei aqui também possíveis motivos de um produto ter um CPC alto. Preço, ou seja, o preço não está competitivo, está desnexo com o mercado. Aí nosso anúncio vai ter bastante impressão, mas realmente não vai trazer clique, porque a não ser que a gente tenha um valor ali do produto muito alto, mas a gente tem que ter um preço competitivo também. A foto também tem que estar relacionada ali com o seu nicho, tem que ser uma boa foto ali para poder estar atraindo mais pessoas, então, para aumentar o nosso CTR no nosso anúncio, né? Quanto maior o CPS, muitas vezes diminui o nosso CPC. CTR, no caso, né? O nome do produto, então a gente tem que colocar o nome do produto, tá igual ali o que ele oferece, o que está na imagem, o que realmente é o entregável. Pode ser por questão de leilão também. A gente consegue estar aumentando ali a porcentagem de leilão em certos casos dentro do Google, mas muitas vezes a gente não usa isso. E os concorrentes podem estar mais atrativos que vocês. Então aí acontece de que se eles são mais atrativos, você tem que fazer esse benchmark de mercado aí, entender por que eles estão tendo mais cliques que você, se a diferenciação é ali na oferta, se é na foto, se é em questão de produto. Tem como a gente ordenar por métricas finais, que seria por ROAS, e conversões, e também o CPA. O CPA é importante a gente estar analisando ali, é, vai variar ali de operação, mas a gente analisar ali por último ali o CPA e as conversões. E uma análise ali que eu não costumo fazer, que é a de impressões. Mas se ela estiver caindo, analise, porque se a casa estiver caindo, quer dizer, muitas das vezes seu produto não tem demanda. Foi o que a impressão mede demanda do produto. Então, se você não está tendo impressões, ou seu CPM está disparadamente muito caro, realmente aí rever para o produto que você está utilizando, para ver se o produto realmente tem demanda, ou muda ali as palavras-chave para tentar atingir outro ângulo aí dessa demanda, se ele realmente tiver. Então, fazer essa pergunta, né? Se tem demanda real sobre o produto, se tem pessoas buscando, né, efetivamente por termos que levam até o seu produto. Isso ali a gente consegue olhar no planejador de palavras-chave, mas teve baixa interação naquele produto, né? Aqui eu escrevi errado, mas por que que teve um CTR baixo? A taxa de interação no Google, ela é praticamente CTR. A gente tem a métrica de CTR e tem a métrica de taxa de interação. Só que a métrica de taxa de interação é uma interação geral de todos de tudo junto, tanto do display, tanto dos títulos, tanto do shopping. Então, por que que a gente tem essa taxa de interação baixa? A gente consegue estar olhando aqui, ó, a taxa de interação dos anúncios. Nessa campanha, por exemplo, né, fica aqui, taxa de... Peraí que aqui aparece, taxa de interação. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tem uma métrica criada aqui. Essa aqui é as cotas, mas a gente consegue estar olhando... Aqui, ó, taxa de interação.
Olhando aí geral, a taxa de interação dos meus anúncios está de 38,95%. Tá uma taxa bastante alta aí, tá acima do mercado. Então, é importante a gente estar olhando também a taxa de interação para fazer essas análises. Normalmente também porque os produtos ao lado, né, não são mais chamativos. O que seriam os produtos ao lado? O meu anúncio é esse aqui, todo ruim, que nem o Álvaro falou. E eu repito novamente, É, coloquem bons recursos, coloquem boas imagens, bons títulos, boas descrições. Por exemplo, pensa comigo, eu e o Álvaro, a gente gosta de jogar futebol. A gente não é profissional. A gente quer só uma bola. O que você acha que a gente vai comprar? Uma da Penalty por R$ 60 aqui ou uma aqui de 179? Pelo menos eu vou na da Penalty. Se ela me servir, eu tô indo nela. Então o preço da Penalty já foi competitivo, então tem mais chance de eu ter taxa de interação aqui. E até porque a foto tá bonitinha, né? O anúncio tá querendo ou não bonitinho. Agora, se fosse uma foto toda chola, é. dificilmente eu E, preferiria pagar mais caro ali no produto do que realmente. e, Pode falar. e também, tipo assim, a primeira foto você tem que tomar cuidado que dependendo de que produto que você vende, se ele é mais complexo, tem que mostrar certinho. Se é um combo, tem que estar bem Uhum. posicionado. Isso. Senão sua primeira foto é uma bosta e ninguém vai clicar Porque também. é a primeira foto que vende, né? E tipo É, assim, e acaba que o Google hoje em dia ele faz a leitura também das fotos. Então, é bom ter essa foto alinhada com o seu produto. E eu bato na tecla de novo. Tenham bons recursos ali de anúncio. Aqui, que nem o Álvaro tá falando, a gente tá fazendo a exclusão de produtos. Aqui já é uma análise um pouco mais a fundo sobre PMX, hum, porque inicialmente, se eu fosse vocês também, eu não rodaria PMX completa com todos os produtos em si, eu rodaria por coleção, top produtos, até arriscaria rodar ali, por exemplo, com R$ 50 diário. Eu não consigo testar 10 produtos, é inviável. A gente vai estar demorando muito mais para fazer o teste. Então a gente seleciona, faz uma categoria de 3 produtos, então, e vai analisando ali. A gente analisa como grupo total, inicialmente, e se precisar, a gente olha ali a fundo sobre os produtos. Mas aí, caso a gente vá avançando ali a nível de operação, eu recomendo a gente estar fazendo essa análise de produto, que nem o Álvaro falou, e está fazendo, por exemplo, eu expliquei, né, que acontece dentro do grupo de fichas, fazendo a exclusão em cascata. A gente clicar ali em custo por conversão ou deixa eu dar uma olhada aqui, custo por conversão normalmente que a gente usa para fazer a cascata. A gente abre, a gente clica em custo por conversão aqui e desce. O que está acima do CPA, a gente já faz uma cascata cortando todos esses produtos, porque para a gente já estar otimizando ali. Mas eu recomendo fazer isso, que nem eu falei, somente se você já está em um nível ali um pouco mais avançado, onde você já tem algo que performa. Então, como saber qual categoria que o produto tá, né? Coloquei aqui também esse tutorial. Clicar sobre o nome do produto ali, o Google vai direcionar para a informação dele. Você clica em saiba mais e cheque a localização do mesmo. Acabando aqui para já finalizar, coloquei aqui também sobre algumas perguntas frequentes. O que leva o produto a ser desativado? Sazonalidade e fatores extras, né? O que é isso? Às vezes o nosso produto ele vende, mas vende em certa época do ano ou vende em certa sazonalidade. Não é um produto para ser veiculado o ano inteiro, que não tem demanda o ano inteiro. Então é bom a gente controlar isso nas nossas mãos. Consumiu verba sem converter. Aqui, necessariamente, a gente tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado. O problema é o criativo, o problema é o título, é a descrição, é o canal de venda ali que eu estou vendendo. Às vezes é um produto que eu estou rodando ele na Pemex, mas pode ser um produto que eu posso criar uma campanha só de shopping para ele e ele performa. Então, tomar cuidado com isso aqui também, mas muitas das vezes ele é desativado porque ele gasta muito e não converte. Tá com ROAS baixo, né, que implica literalmente nisso aqui, de consumir muito e não converter. Tá com custo por aquisição alto, tem um custo por clique alto, mas antes de desativar, busque o porquê disso, tá? Dessas métricas estarem ruins. O preço baixo, né, na verdade, que seria, existem produtos que não se encaixam com potenciais a serem impulsionados, ou seja, ter produtinho ali de R$ 12, onde a concorrência é muito grande, é, é realmente uma canibalização de preço. Eu não acho interessante a gente estar competindo nessa vertente, não. É questão logística também e produto sem valor. Produto sem valor é aquele produto que não tem oferta comercial, que não vai Uma, agregar valor para ninguém. Pode falar. uma pergunta, Leonardo. É sobre a campanha. Quando eu devo desativar ela? Quais os Cara, fatores? Esse, pra- estourou o CPA, eu no CPA eu desativo ela ou deixo ela rodando ainda em teste? cara, eu parto do princípio que a gente nunca desativa uma Pemex. Quanto mais dados a Pemex tem, melhor para a gente. Ou seja,
quanto mais tempo ela já está ali evoluindo, pegando dados constantes. É interessante a gente estar trocando ali os recursos dentro dela, fazendo mini otimizações dentro dessa campanha, mas nunca desativar ela em si. Por exemplo, o que a gente consegue estar fazendo não está performando. Por isso, isso, isso. Eu tô testando bastante dentro dela e não tá performando. Então faz no que performa, coloca só no que performa, não testa, não inventa a roda naquela campanha que tá com dado, coloca realmente, filtra por tudo. Só esses títulos funcionam, só essas palavras-chave funcionam. Não vou testar mais nada nessa campanha e criar outra e testa. Eu não recomendo você estar desativando uma PMX, a não ser que a casa esteja para cair. Se tiver tudo muito ruim, se você já colocou o que performa naquela campanha, se você já colocou a localidade, por exemplo, a gente sabe que a localidade que mais performa é aqui na região do Sudeste, dá para arriscar um Centro-Oeste e Sul. Se você já filtrou por essa localização, não performou. Se filtrou mais por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, não performou. Coloca São Paulo, não performou, mesmo com orçamento menor, aí corta. Mas aí a gente faz essa cascata. A gente começa desde lá de cima e vai descendo tudo até a última da última. Se realmente não performou, beleza. Só que junto com a performance, cada vez que você está afunilando mais ali a performance, colocando só no que performa, vai diminuindo o orçamento. E já vai criando outra PMX ali para ela trazer o valor de vendas. Porque não adianta você postar em uma coisa que, se não der resultado, aí você toma fumo. Então é importante você ter um gatilho ali. Se você gasta, por exemplo, né, num cenário hipotético, R$ 100 numa campanha que não está performando, e aí você desespera, putz, não está performando, tô perdendo grana nisso aqui. Reduz o orçamento dela. Calma, né? Primeiramente, relaxa. Reduz o orçamento dela para R$ 40 ali, cria outra Pemex ali é, de R$ 30 para outra Pemex trazer as vendas, uma campanha totalmente nova, com uma inteligência totalmente nova, e vai tentando filtrar essa que já tem dados, mesmo com orçamento mais baixo, porque a regra é a seguinte: se você filtrar pelo que funciona no mercado em si, que é veicular aqui no Sudeste, com criativos com CTA, com títulos com CTA, pode ser que ela volte a performar, entendeu? Mesmo com orçamento baixo. Aí ela vai te dar métricas de que está performando, e ela te dando métricas do que está performando, aí você volta ali no processo. Às vezes aquela campanha ali não vai servir para você testar novamente, mas vai servir para você ter ali vendas constantes ou uma performance ali constante nela. Mas aí realmente, se você colocou ali os produtos que estavam performando, que já performaram e deram ruim, localidade ali e deu ruim, termo de pesquisa deu ruim, palavra-chave deu ruim, aí você desabilita ela e não tem mais o que você possa fazer, porque você está gastando grana. Hoje, quanto tempo você demora para subir uma campanha no Google? Demora um Cara, tempinho, né? subir uma campanha no Google é fácil. O difícil é a gente estudar fora do Google, a gente encontrar o que realmente tem demanda, encontrar o criativo ideal para aquela campanha, entendeu? Então, tipo assim, antes da gente subir uma campanha, a gente faz um estudo. E esse estudo é para ele ser demorado, é para a gente consumir conteúdo sobre aquilo, entendeu? Sim. Mas aí depois, com o conteúdo na ponta da caneta ali, a gente só faz o automático. Só vai É clicar nos legal. botões. Eu falo pra tu, no Google não tem como tu fazer uma campanha que nem tu subir no Meta, não. É um pouquinho, tem que estudar um pouquinho a mais, fazer título, tem que botar 5 títulos, Tem que 5 estudar. URL. É, tem essa Maneiro. questão. Tem que estudar um pouquinho mais ali, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento de mercado, de geração de demanda ali dentro do Google e principalmente na questão ali do Google de aparecer para o cliente certo na hora certa. Tem que entender um pouquinho disso também, de entender os momentos de compra ali. Então, por isso que é importante a gente colocar, por exemplo, eu quero uma Pemex para venda mesmo. Quais palavras que eu vou colocar lá? Não adianta eu colocar título institucional, que seria como usar panela, ou panelas, panela, que panela. Coloca comprar kit de panela. Seja incisivo ali nas suas palavras-chave. Se você quer realmente focar aquilo só para venda. Comprar kit de panelas, comprar panelas, comprar 12 panelas. Então, tipo assim, usa a palavra comprar. Dá pro Google ali a informação de que você quer atingir pessoas que estão pesquisando a palavra comprar, que são pessoas com intenção ali de compra. Então, mas isso é tanto um estudo ali do mercado e tanto estudo operacional também. Mas eu recomendo inicialmente colocar dos 15 títulos ali, 5 deles com CTA, o resto ali, uns 2 institucional e os demais ali falando do produto. Tipo, kit com 12 panelas, tracinho, 60% off, coloca a oferta.
E aí a gente dá essa mesclada aí na campanha para que a gente possa atingir ali diversos clusters de público ali da campanha. Continuando aqui, você tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Agora tá de boa. Não, por enquanto não. Beleza. O que levar em consideração antes de desativar um produto? A relevância do produto dentro do relatório de desempenho no GA4. Então, aqui não vai dar certo, porque essa loja aqui que eu tô no GA4 dela, ela não tá conectada ali toda certinha. Ela tá conectada só com a plataforma da Tray mesmo. Então, ela não vai mostrar seu produto. Mas fica tudo aqui na lateral. A gente cria análises diferentes dentro do GA4. Inicialmente, quando você conecta o GA4, quando a gente cria inicialmente o GA4, diversos caminhos de jornadas não vão estar aparecendo. Uma parte inglesa, uma parte portuguesa era para estar aparecendo aqui. Pera aí, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui dentro do GA4, mais ou menos como tá essa. Aqui já tá aparecendo os produtos, tá vendo? Mas não é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente consegue fazer essa análise de demanda dentro do GA4. Isso aqui seria títulos, né, que estão convertendo mais. Isso aqui tá atribuído aos títulos que está aparecendo. Pera aí. Tá em inglês, mas isso aqui não tá aparecendo do jeito que eu queria, não. Vou ensinar aqui pra vocês, velho, porque no GA4 ele aparece diferente aqui. Deixa eu abrir outra conta de GA4 pra ver se eu mostro pra vocês. E é interessante, futuramente, vocês aprenderem a olhar as métricas dentro do GA4, porque aqui que vai passar, aqui ó, aqui deu certo, ó. Aqui vai passar para vocês todos os dados completos, não de plataforma, mas sim de e-commerce em geral. Por exemplo, aqui eu consigo estar olhando a jornada de compra do cliente. Então, eu tenho a noção dele aqui, sobe, de quem iniciou ali a sessão, de quem viu o produto, quem adicionou o carrinho, quem iniciou o checkout, quem comprou. E aí, aqui você tem todo esse controle de dados. Aqui eu tive 94 pessoas que iniciou a sessão, 55 delas viram a página de produto, 9 adicionaram o carrinho, 4 iniciaram o processo de finalização de compra, né? Initiate checkout, e 3 aqui finalizaram a compra. Aqui que eu faço isso. Eu jogo isso aqui para essas planilhas que eu tenho aqui, que me mostram o resultado que eu preciso. Aqui de forma rápida. Esse aqui é quando eu quero analisar rápido. A gente teve 94 sessões, 55 aqui, 943, 94, peraí, 943. Então pronto. E aqui já me dá todas as taxas de e-commerce aqui que são esperadas no mercado, que são ideal de mercado. Ou seja, por exemplo, de carrinho, o ideal é de 4 a 8%. Nos carrinhos aqui minha porcentagem está de 9%. Ou seja, eu estou acima da média do mercado, eu estou acima do ideal, então tá muito bom. Aqui, de initiate checkout, né, porcentagem, a média é de 38 a 56. Eu estou com 44, ou seja, estou dentro da média. E de compras, de quem iniciou checkout para compra, estou de 75%. E aqui o ideal é de 55 a 82, ou seja, eu também estou dentro da média. Então é interessante a gente tá fazendo análise também dentro do GA4. Deu para entender? Então, tipo assim, um passo a mais ali do gerenciador para te diferenciar é isso, é saber analisar dentro do GA4. E outra análise, eu até não analiso tanto os produtos dentro do Google. Por quê? Porque eu não vou desabilitar um produto que está vendendo, por mais que não esteja performando no Google Ads. Então eu venho aqui em jornadas de e-commerce, compras de e-commerce que vai estar no seu, mas o meu aqui tá bugado hoje. E aí aqui você consegue olhar no período de tempo as compras que você teve de todos os produtos dentro do teu site. Então, por exemplo, esse Testofarma aqui é o nicho de medicamento, né? Ele vendeu R$ 117, beleza, trouxe uma venda. Compensa desabilitar esse produto? Não sei qual que foi o CPA dele, e aí eu busco o CPA dele, entendeu? Porque se eu desabilitar esse produto, ele pode ser um potencial produto interessante para mim trabalhar. Então eu gosto de fazer essa análise de produto aqui dentro do GA4. Boto aqui 250 e vou e analiso todos os produtos do site. Eu vejo se vendeu ou se não vendeu, então gosto de fazer essa análise aqui dentro também. Por exemplo, esse produto aqui vendeu R$ 1.800. Então, por mais que não esteja performando ali dentro do Google, eu abordaria um outro tipo de anúncio para aquele produto, porque eu sei que ele vende. Ele só não vendeu no Google, mas eu sei que ele vende. Então, eu abordo outro tipo de comunicação desse produto. Partindo aqui, né, para outras perguntas que eu coloquei aqui também. O que leva a um produto a não performar na PMax? Problema no feed de produto, né, que seria o feed exibe produtos que não estão no site, ou seja, lá dentro do Merchant você tem um feed e conectou no Google para anunciar tal produto, mas ele não está disponível no site. Então, mano,
não tem porquê. Diferença entre o preço exibido no anúncio e o preço exibido na página do produto, ou seja, isso aqui é a conexão, né? Os preços têm que estar batendo, tanto lá no Merchant, tanto no site, mas é importante também que todas as informações estejam batendo, não só o preço. O produto não tem demanda, que entra na questão lá de ver a demanda aí do mercado, entender se aquele produto tem demanda, porque se não tiver demanda também, não tem necessidade de estar anunciando aquele produto. E baixa taxa de clique, né? Seria o CTR podendo elevar o CPC. Você tem um CTR baixo, seu CPC normalmente vai ser maior. E isso aqui está muitas vezes atrelado ao anúncio. Se você está aparecendo para a pessoa certa, e tem demanda e você não tem bom CTR, ou seja, a pessoa vê seu anúncio e não abre. Então o preço pode não estar competitivo, o nome do produto pode estar todo desregulado, todo diferente, a foto do produto pode estar muito ruim. E ou os produtos, né, do concorrente no leilão estão bem mais posicionados, com melhor oferta, nome e foto. Uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho é nisso aqui, ó. Olhando sempre quem está do nosso lado no produto. O nosso anúncio, querendo ou não, sempre tem que ser o melhor. Aqui para a bola é meio complicado, né? Mas tem diversos nichos, por exemplo, kit de panela, que aí o anúncio vai pegar muito. Vamos clicar aqui em shopping direto para a gente ver. Tá vendo? Às vezes aqui a gente consiga mudar um pouquinho o nosso criativo, mudar uma diferenciada aqui do mercado. Vamos ver se eu acho algum tá rodando assim diferente. Não tá. Esse aqui colocou a mesinha, então a gente sempre tentar diferenciar para algo que faz sentido para que a gente consiga aparecer também. E aqui a gente vai otimizar por insight no Google, na aba de insight, que seria isso aqui, ó. Peraí, tá travando. Seria estatísticas. Tem dois insights, né? Que seriam as estatísticas aqui, que você consegue estar analisando também a nível de campanha, e aqui nas recomendações, onde o Google consegue, ele te dá algumas recomendações para você fazer. O recomendado, é porque o Google tem hora que ele mete o louco também nas recomendações. Ele fala que você está investindo R$ 100, tá pouco, e bota o recomendado de 500. Não faz isso não. Mas aqui, você lendo isso aqui, tem hora que ele te passa algumas coisas interessantes. Então você olha aqui, por exemplo, site link. Tá faltando site link nas minhas campanhas. Às vezes eu subi e não vi. Aí eu vou e venho aqui e já seleciono o site links, aplico para já aumentar ali os recursos do Google. Aqui também, mesma coisa. Só que aí, como aqui é questão de cliente, né? Eu tenho que estar olhando certinho em questão de preço, o que eu posso fazer. Então é isso, pessoal. O mapa mental aqui está finalizado. Espero ter ajudado aí em questão ao Google Ads. Tem muito mais coisas que acabou que eu não passei. Acho que inicial para e-commerce é isso, a gente entender a funcionalidade de uma campanha de PMX e o poder da rede de pesquisa, principalmente quando a gente roda meta. É um case que eu tenho disso também. Minha campanha institucional, somente com o nome da marca, está performando igual a minha PMX devido ao meta. A gente consegue gerar demanda ali no meta e chega no momento que a institucional performa muito bem. Peraí, tá pegando errado aqui os dados da conversão. Deixa eu ver. Acho que tá errado aqui nos objetivos. Mas nos dados corretos aqui, a gente tá tendo esse evento da campanha de institucional tá performando praticamente a mesma coisa que a minha campanha de PMX. Então é interessante a gente ter esse institucional bem alinhado também. Ficou mais alguma dúvida, pessoal, em relação à estrutura, anúncio?